Bom, pessoal, agora estou gravando aqui, hoje dia 16/1, a parte 2 da nossa aula, né? Então, a gente vai agora iniciar nessa segunda parte falando de contratos de leasing, o CPC 6. Esse CPC ele foi alterado, teve uma alteração substancial em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2019, e, diferentemente do que muita gente pensa, pessoal, tem gente que acha que, primeiro, que o leasing é um procedimento fácil. Eu, particularmente, não acho simples, não acho um procedimento fácil. Quer dizer, o registro relativamente mas a maior dificuldade está nos contratos, a maior dificuldade está em como reconhecer ou entender um contrato de leasing, né? Janaína, esse material eu ainda não coloquei, tá? Ainda não coloquei no site, porque ele era para eu colocar ontem à tarde, e aí, por conta de eu ter passado mal aí, eu acabei não colocando, tá? Mas terminando a aula aqui, eu já coloco, tá bom? Já vou postar, inclusive o vídeo também, tá? Já vou postar a aula de quinta e essa aula de hoje. Bom, e aí é o seguinte, aliás, pessoal, vocês viram, quem viu lá no site, vocês repararam que eu tirei todo o material passado, né? Não é isso? Então, só tenho da última aula, vou postar esse aqui e vou começar a postar daqui para frente de novo, tá? Normalmente eu faço isso, eu vou postando, e aí quando chega mais ou menos no final do ano, tal, eu tirei da graduação, tal, e aí eu vou repostando, tá bom? Porque acontece de eu sempre ter que adaptar, mexer no material, né? Atualizar, então, para o material não ficar muito desatualizado. Mas se alguém de vocês aí precisar de algum material desses que nós vimos, de alguma norma, pode vir falar comigo, tá? Pode vir falar, professor, se eu tenho um material tal, eu pego e mando para vocês por e-mail, não tem problema absolutamente nenhum, tá bom? Uma outra coisa que eu quero, vamos ver se a gente consegue fazer daqui para frente, é ter algumas atividades um pouquinho diferentes, né? Mas vamos deixar isso mais para o comecinho de fevereiro. Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo que, assim, eu particularmente não entendo contratos de leasing como algo muito simples. Eu já vi gente falando, é fácil, tá, não sei o quê. Eu não acho fácil, não. Acho complicado de se fazer, e principalmente, como a Liliana parece que até concordou aí, a leitura do contrato, para você identificar ali alguns detalhes, tá? Tanto é que vocês vão reparar que aqui no CPC, de cara, ele tem, assim, definições, sabe aqueles conceitos? Ele tem muitos conceitos aqui. Vamos ver que um dos que mais tem conceito é esse CPC aqui, tá? E outra coisa, quem de vocês aí, pessoal, tem contratos de leasing ou contabiliza? Não, a Solange não, a Lilian tem. Então, a Lilian sabe tudo de leasing, né, Lilian? Não? É fácil, Lilian? Oi? Quem dera. Que operações que vocês têm lá de leasing? O aluguel de imóveis e de carros. Aluguel de imóveis e de carros. É verdade. Isso. Houve uma mudança agora na questão do leasing, quer dizer, digamos assim, no reconhecimento dos contratos de aluguéis, né? Então, a gente não sabe como é que foi feito e tal, mas tem uma mudança. A gente precisa reconhecer o contrato de aluguel de forma diferenciada aí, né? Muito bem. Então, vamos... Lá no escritório eles queriam arrumar, né? Eu lembro. Mas eu não sei se... Eu sei que naquela empresa que estava tendo auditoria, eu sei que eles arrumaram. Para aquela empresa, foi até aquela que você me consultou, né, Marta? Isso, que na verdade foi minha amiga que falou com você. Isso mesmo. Mas só para aquela que teve auditoria, mas para demais a gente não arrumou, não. Até o momento, não. A maioria não arruma, a maioria não arrumou. Não, na verdade eles estavam querendo fazer para 2020, mas não foi feito, não. Vamos ver se para 2021, por exemplo, o pessoal faz. Agora, quem está nas outras empresas aí, a Janaína, né, a Luciana lá, o próprio Isaías, né? Vocês têm feito aí, a Lilian, pelo jeito, já está acertado lá, né, Lilian? Esses contratos de leasing, principalmente os contratos de aluguel aí, né? Vocês estão acertando isso daí? O Alex ali, a Daiane. Como é que vocês estão nesses aspectos? Vocês sabem como é que tem que fazer esse registro contábil? Porque a Lilian vai dar aula para a gente aí, vai explicar para a gente aí. Boa, professor. Estou aqui para isso mesmo.
Não, mas você sabe, Alex, como é que você controla, como você registra os novos contratos de aluguéis? Não. Não, Não? não. Bom, então vamos lá. Você provavelmente tem um contrato Vai, Lilia, pode falar aí, viu? Pode ensinar aí. Que Não, sim, mas tô anotando tudo aqui, ó. provavelmente você deve considerar lá despesa de aluguel mês a mês, aluguéis a pagar, baixa, não é isso? É isso que você está fazendo? Ou é assim que você aprendeu, digamos assim? Assim que foi que aprendeu, mas em algumas empresas, não são todas, tem aluguel de veículo com a Localiza. Tá, São os carros da diretoria. legal. E aí a nota sobe mensalmente lá. E aí você vai, reconhece na despesa, passivo, e mês a mês Isso. vai baixando. E manda embora. Vai Isso é o que você pagar. está fazendo hoje. Isso. Lilian, balança a cabeça aí, tá certo ou tá errado? Olha lá, tá Ah, mas não tem acesso ao contrato? Depende, né? Depende Eu do período do contrato. Isso, não- uma série de coisas. E isso também, gente, para contratos de aluguel. E aí não é só aluguel de veículo, aluguel de imóveis também, como a Marta estava aluguel de falando. imóvel não tem, não. Vamos supor, se você alugou um outro imóvel, como a Marta falou, eu me lembro que nessa consulta da Marta foi assim, por exemplo, eu tenho um contrato de aluguel, tá? Como é que eu reconheço esse contrato de aluguel? O que a gente faz até hoje, a maioria, é debitar despesa de aluguel, credita aluguéis a pagar e baixa. Mas isso não deveria mais ser feito desde janeiro de 2019, né? Desde aquela época que entrou em vigor esse CPC, mas vou ser sincero, a maioria por desconhecimento, às vezes por dificuldade, ou às vezes porque não tem interesse mesmo, porque fala, não, isso aí vai dar mais trabalho, tal, acaba não fazendo. Tá? Mas a gente tem um monte de procedimentos. Por exemplo, no caso da Lilian, como ela falou, e o Alex também, eu tive lá numa das empresas, a gente tinha contratos de leasing de computadores. O pessoal usava muito computador, tinha contratos de leasing de computador e veículos também. Tá? Então, os contratos de computadores, embora as normas ainda não tinham entrado em vigor, né, a gente não... Como eu posso dizer? Embora as normas, o IFRS ainda não estava em vigor, na verdade estava na transição, essa norma do leasing ainda não estava. A gente já reconhecia o leasing da forma correta, mas os contratos de veículos de aluguel e o aluguel do imóvel a gente reconhecia de forma diferente, tá? Ou seja, que essa seria essa forma tradicional. Tá? Então, teve uma série de mudanças, não são mudanças assim, que a gente pode falar, puxa, é tão simples, tal, mas também eu diria assim, a norma ela é um pouquinho complicada de entender em alguns casos, mas acho que a gente consegue tirar de letra aqui, né? A contabilização do leasing é um procedimento relativamente simples, fácil. A maior dificuldade, no meu entendimento, nos contratos de leasing, é o entendimento do contrato. Quer dizer, hoje também está um pouco mais fácil, né? Hoje também está um pouco mais fácil. Mas, assim, de qualquer maneira, eu vejo que essa é a maior dificuldade. Antes, tinha que ler muito detalhadamente o contrato, porque você falava assim, não, aqui é leasing operacional e aqui é leasing financeiro. Tá? Então, essa diferença você tinha que ver a partir do contrato. Como o Alex falou, muitas vezes você não tem acesso aos contratos, você não lê os contratos. Então, fica difícil, você não consegue saber. Mas hoje, pessoal, é um pouquinho mais fácil a gente saber, porque basicamente, basicamente, tudo é leasing financeiro. Certo? Basicamente. O leasing operacional hoje são as exceções. Percebe? Então, hoje, o leasing operacional ele é exceção. Antes, não. Você precisava efetivamente identificar, aqui eu tenho um leasing operacional, um leasing financeiro. De qualquer maneira, nos dois casos, seja antes ou depois, financeiro ou não, o que pega um pouquinho mais para nós é entendermos de novo a chamada receita, a essência sobre a forma. Tá? Eu já falei aqui e pergunto, todo mundo lembra do conceito de essência sobre a forma, não é isso? Alguém não lembra? Alguém tem dúvida aí? Duas coisas, essência sobre a forma e o controle, né, os chamados riscos e benefícios. Então, esses dois itens, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a questão da essência sobre a forma, a questão de riscos e benefícios, eles foram, digamos assim, incorporados às normas, porque lá atrás, há bastante tempo, o próprio IFRS, tá? Eles perceberam que no caso do leasing, você tinha a questão... Bom dia, Daniele, tudo bem?
você tinha a questão aí não só a questão dos riscos e benefícios, mas a questão da essência sobre a forma. Então, só para vocês terem uma noção de que o leasing é que impactou nesse conceito de essência sobre a forma. Tá? O registro do leasing, né, o entendimento dos contratos de leasing, é que fala assim, olha, não, realmente a gente precisa pensar em alguma coisa, né, porque você tem, digamos assim, a propriedade, você não tem a propriedade formal, mas tem a propriedade de fato. No direito, a gente chama de direito de fato. Você tem a propriedade de fato, mas não tem a propriedade de direito. Tá? E isso ensejou essa discussão de essência sobre a forma. E isso é antigo, tá, pessoal? Isso é bem antigo. Isso não é uma coisa recente, não. Tá? Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Ó. O CPC 6, leasing, então, né, ele diz aqui ó, que esse pronunciamento então, ele estabelece princípios para reconhecimento, mensuração, ó, apresentação e divulgação, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que é reconhecimento e mensuração? Reconhecer é o momento do registro, a forma de registrar. Mensuração é o valor que eu devo considerar para fazer esses registros. Mas eu queria perguntar para vocês assim, qual a diferença entre divulgar e... qual o termo que ele usa aqui? Divulgar e apresentar. Qual que é a diferença entre divulgação e apresentação? Vocês sabem, não? Gente, eu vou ser sincero com vocês, eu sempre tive dúvida com relação a isso. Claro que agora eu já sei, mas demorou um pouquinho para eu entender isso aí. Eu tive que fazer uma pesquisa à parte aí, tá? Para vocês verem, parece um negócio simples, né? Mas vocês sabem a diferença, não? Sabe, Daniela? Não? Gente, divulgar é colocar na nota explicativa. Então, toda vez que você está lendo uma norma e aparece lá o termo, não, isso aqui tem que ser divulgado, é que você vai colocar em nota explicativa. Quando ele fala isso aqui tem que ser apresentado, é porque ele vai ser apresentado nas demonstrações. Então, ele está dentro lá da DRE, está dentro do balanço, entendeu? Está dentro das demonstrações. Então, você apresenta as demonstrações e a nota explicativa é o que você divulga. Ou seja, você divulga, em tese, aquilo que você não apresenta, em alguns casos. Tem casos que você, além de apresentar, você divulga. E tem casos que você apresenta e não divulga. Tá? Então, a apresentação é o que vai na demonstração e a divulgação é o que você tem na nota explicativa. Tá? Bom, então, o objetivo aqui ó, é garantir que arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes de modo que representem fielmente essas transações. Aqui a gente tem um problema, porque muitas vezes você tem o arrendador ou o arrendatário, dependendo do lado que você está, um faz a operação certa, registra certo, e o outro não. Tá? Então, por quê? Isso pode gerar dúvida, por exemplo, quem deprecia o bem? Né? Então, por exemplo, a Lilian falou, o Alex falou, a gente tem aluguéis, locação de veículos. Tá? Quem que deprecia esses veículos? A depreciação é da Lilian, é do Alex lá, ou é da locadora, é da Localiza, da Rent a Car, enfim. Quem tem que fazer isso? Por isso que essa questão da apresentação e divulgação aqui, ela é importante. Ó. Essas informações, elas dão base para que esses usuários avaliem o efeito que os arrendamentos têm sobre a posição financeira, desempenho financeiro e fluxo de caixa da entidade. Gente, só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente acha que, fala assim, mas por que houve essa mudança? Só para vocês terem uma ideia, quando mudou, ou quando estava para mudar, isso ia mudar em janeiro de 2019, em 2018 eu dava aula na Trevisan, né, na faculdade de Trevisan, fui coordenador lá de graduação, fui coordenador da pós, fiquei lá um tempinho lá, né, uns 4, 5 anos lá. E aí, eu me lembro que quando foi fazer essa mudança, um jornalista do Rio de Janeiro, eu não sei se era da Folha ou do Valor Econômico, sei lá, ligou lá na faculdade para fazer umas perguntas sobre a mudança dessa norma. E como eu ministrava essa disciplina, passaram para mim. O cara queria saber o seguinte, eu falei, vou escrever uma matéria aqui no jornal, tal, e queria uma opinião, uma informação. Ele falou assim, ele ia falar especificamente sobre a Petrobras. Ele falou, olha, há uma mudança no leasing, para vocês verem a importância disso, há uma mudança nos contratos de leasing, e o que acontece? Os níveis de endividamento da Petrobras vão aumentar muito. Eles vão aumentar bastante. E aí, como é que fica? Né? Porque a gente já viu na nota explicativa, isso o repórter me falando, tá? No telefone.
Falou assim, não, a gente já viu que tem lá os contratos, ele tem algumas cláusulas lá de covenants, né? Sei lá o que é covenants, mas o cara falou, estamos aí junto, né? Enfim, todo mundo sabe o que é covenants? Não? Não? Eu já ouvi falar, acho que é as regras lá dos contratos de financiamento, não é isso? São o que, Alex? Repete. As regras dos contratos de financiamento, né? Então, cláusulas nos contratos, normalmente de financiamento, de empréstimo que você tem, e normalmente essas cláusulas de covenants, tem algumas delas que elas dizem o seguinte, se a empresa, então, por exemplo, no caso lá era o BNDES, tá? Então, o BNDES tem dinheiro emprestado para a Petrobras e tinha cláusula desse tipo que dizia o seguinte, se o nível de endividamento da Petrobras superasse X patamar, o controle sai da Petrobras, sai da presidente da Petrobras e passa para o BNDES. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cláusula, tá, pessoal? Quando você vai fazer empréstimo com muitas empresas aí, digamos, BNDES ou bancos, tal, valores altos, eles colocam esse tipo de cláusula, dizendo o seguinte, se você se endividar, se você não pagar não sei o quê, eles assumem o controle da sua empresa. Então, tem bastante isso. E aí, a preocupação dele, que ele ia publicar a matéria, dizendo que a Petrobras ia se endividar muito por conta dessa reclassificação dos contratos de leasing e, consequentemente, ela ia perder o controle, né? Ele me ligou para perguntar se isso era possível. Eu falei assim, olha, eu acho que não é possível, tá? Aí ele falou, mas por quê? Não vai aumentar o endividamento? Eu falei, na essência, não aumenta o endividamento, porque na essência a dívida já existe. O que muda é a forma de apresentação e divulgação, foi o que eu falei para ele. Então, muito provavelmente, o próprio BNDES já sabe que isso vai acontecer, o BNDES já sabe desses contratos. Então, não é uma coisa, não é uma dívida nova. Muda a forma de apresentação. Só que, evidentemente, isso impacta nos índices. Tá? Por isso que a gente vai lá no CPC 23, ele fala, ó, aqui você tem uma mudança de política. Então, eu preciso fazer um balanço comparativo. Tá? O que era antes e como vai ser agora. Por quê? Para o investidor saber essa diferença. Esse é um ponto para vocês verem a importância da aplicação dessa norma. Outro, a primeira vez que eu tive contato com leasing operacional e financeiro, eu acho que foi 97, acho, uma coisa assim. Né? Acho que é isso. Eu dava aula na FAAP, na pós-graduação da FAAP. Também já dei aula em tudo quanto é lugar, né? Dava aula na pós-graduação da FAAP e lá eu pedi para os alunos, eu dava aula de contabilidade gerencial, e uma atividade que eu sempre aplicava para eles era fazer análise de balanço. A gente pegava balanço, comparava duas empresas, quer dizer, os alunos faziam isso, né? E a gente depois discutia em sala. E eles fizeram isso, se eu não me engano, com o balanço, faz tempo, hein? Lá atrás, balanço da TAM, tá? Com o balanço da TAM. E a TAM, ela teve um certo período, acho que foi a TAM, ela estava tendo prejuízo. E ela reverteu o resultado dela, de novo, é para vocês verem o impacto que essa norma tem no dia a dia das empresas. Ela reverteu o resultado dela quando ela foi lá e trocou, não sei se somente a contabilização ou se os contratos efetivamente, de leasing operacional para leasing financeiro. Então, o que aconteceu? Todas as operações que iam para resultados, pagamentos, que eram muito altos, porque uma boa parte das aeronaves são contratos de leasing, passaram a ser baixas de passivo. E há uma reclassificação e o impacto no resultado é menor. E aí ela reverteu o resultado. Então, você via que a TAM vinha numa queda. Quando ela fez essa mudança de contrato, começou a ter lucro de novo, para vocês verem o impacto. Outro exemplo da importância da norma. Imagina, ou do formato, digamos assim, né? Imagina que a Solange ali, está aposentada aí agora, aposentada no bom sentido, né? Ela e o César ali vão começar um novo negócio e vão comprar uma frota de táxi, uma frota de carros aí, né? E é muito comum, pessoal, você tinha uma empresa, você vai comprar uma empresa de frota de caminhão, frota de carro e tal. O que acontece? Você vai lá, então vamos ver, aí você vai, se você fizer uma análise mal feita nos balanços, muitas vezes, se a pessoa não atentou para esse registro adequado aqui do leasing, porque uma boa parte, muitas vezes, desses carros, desses veículos são contratos de leasing, estão financiados, que seja, e não aparecem no balanço. Eles aparecem só a parcela que você tem que pagar todo mês. Certo? Então, você não tem noção do tamanho do endividamento que você tem normalmente com os contratos de leasing.
Então, essa é uma ideia, né? Digamos, é uma das coisas da necessidade da aplicação dessa norma, que é você ter o seu passivo, né? Ter o seu, como eu diria, digamos assim, ativos e passivos, tá? Representados de forma adequada, de forma correta, tá? E claro que aqui entra a questão da essência sobre a forma, entra a questão de riscos e benefícios, tá bom? Que a gente vai ver aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, essas informações fornecem base para que os usuários das demonstrações avaliem o efeito, ó. Então, esses exemplos que eu dei para vocês, na verdade, está atrelado a esse ponto aqui, ó. O efeito que os arrendamentos têm sobre a posição financeira, desempenho financeiro, que é o resultado, e os fluxos de caixa da entidade, né? Então, se você não tem os leasings ou os contratos de leasing registrados de forma adequada, esse impacto pode ficar prejudicado a sua análise, né? Ó, ela tem que considerar os termos, por isso que eu falei do contrato, ó, ela tem que considerar os termos e as condições do contrato e todos os fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar este pronunciamento. A entidade deve aplicar esse pronunciamento de forma consistente com contratos que tenham características similares em circunstâncias similares. Ou seja, vamos supor que eu tenho, imagina o seguinte, a forma que eu registro o contrato de aluguel de uma empresa, da minha empresa, não é necessariamente a mesma forma que eu vou registrar o contrato de leasing. Quer dizer, não é que não é, pode não ser nos contratos, por exemplo, da locação de veículos. Porque eles são contratos, digamos, semelhantes de alocação, mas ele tem características diferentes, porque são bens, são itens diferentes. Agora, eu não posso pegar um contrato que eu estou fazendo, então eu fiz um contrato de leasing, como eu disse a vocês, na empresa que eu trabalhava lá, nós tínhamos 4 contratos, na verdade eram 5, foram 6, 2 já tinham sido quitados, nós tínhamos ainda 4 contratos de leasing para aquisição de computadores, equipamentos. Então, veja que eles são contratos semelhantes. Eu estou adquirindo basicamente a mesma coisa, em períodos diferentes, mas eu não posso dar tratamento diferenciado para cada um desses contratos. Então, como eles são semelhantes, o tratamento tem que ser o mesmo para todos eles. Tá? Tudo bem até aí, gente? Dúvida? Ah, outra coisa, ó, e todos os termos do contrato e fatos e circunstâncias que são relevantes, a gente precisa considerar para aplicar esse CPC aqui no registro do contrato, tá? Bom, então, o que essa norma alcança, né? Onde esse CPC vai? Ele fala aqui, ó, ele alcança, ó, todos os arrendamentos, todos, incluindo arrendamentos de ativos de direito de uso em subarrendamento. Então, gente, quando a gente olha o CPC 27, que a gente vai falar logo na sequência aí para as outras turmas, né? A gente fala no início. O imobilizado, por exemplo, então, essa questão da locação de um bem, e o próprio conceito de imobilizado, ele fala, imobilizado é um bem que tem vida útil superior a 1 ano. Imobilizado são bens e direitos que têm, como é que chama? Que são usados no seu negócio. Aí ele fala lá um item que ele diz assim, imobilizados são os direitos de bens corpóreos que a empresa utiliza no seu negócio, papapá, tá? Por que ele diz isso? Ó, tá de acordo com o que ele fala aqui, ó. Então, esses são chamados arrendamentos de ativos de direito de uso. Porque quando a gente tem um imóvel, você não é dono do imóvel, você concorda? É só contrato de aluguel, né? Mas você tem o direito de uso. Então, ele cai aqui dentro do conceito deste CPC, porque antes ele não ficava em CPC nenhum. O contrato de aluguel, antigamente, era só despesa de aluguel e ponto final. Quando entra esse CPC em vigor e muda o conceito de, digamos, ativo, ele fala do direito de uso, então ele está sujeito à aplicação dessa norma aqui, tá? Agora, exceto, né? Então ele fala o subarrendamento, e aí ele usa aqui o termo, ó, exceto, tá? Bom, arrendamento para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis. Só que está fora, porque embora você possa ter contrato de leasing para isso, tem uma norma específica para esse tipo de procedimento, mas essa norma não está regulamentada ainda. Então, ele fica fora, porque são procedimentos específicos, depende do contrato que você tem com o governo, com quem quer que seja, que ele pode atingir, digamos assim, outras normas. Arrendamento de ativo biológico dentro do alcance CPC 29, mantidos por arrendatário. Por quê, gente? Porque o contrato de leasing aqui, ele vai dar uma série ele vai dar um formato que a gente tem que amortizar esses contratos, ele vai falar que
como é que é a taxa efetiva de juros para você fazer a amortização, a gente tem que usar a TIR para fazer o cálculo aqui desses contratos, né? Enquanto que no CPC 29, ativo biológico, você possa ter o arrendamento, mas aquele valor, embora seja arrendado, você trata a valor justo, certo? Ativo biológico sempre valor justo, diferente deste aqui. Então, por isso que ele é exceção. Ele tem acordos de concessão de serviços dentro do alcance do ICPC 01, tá? Que também está ligado ao AC, ó, basicamente. Esses contratos de concessão aqui, ele também tem procedimentos específicos que devem ser observados, consequentemente está fora do CPC 6. Ó, licença de propriedade intelectual concedida por arrendador dentro do alcance CPC 47 do contrato com o cliente. Então, assim, eu tenho propriedade intelectual, eu vendo isso, como se eu alugasse, as pessoas usam isso, mas ele está dentro do CPC 47, que vai. Eu vou reconhecer a despesa desses itens e a receita em função do uso, ou se eu transfiro de uma vez, ou se eu transfiro ao longo do tempo, tá? Então, a gente precisa, nesse caso de propriedade intelectual, então, vamos falar assim, você tem lá música, você tem vídeos, esse tipo de coisa, você precisa fazer essa separação, tá? Ó, direitos ou seja, essa separação não, ele está fora do alcance aqui do CPC 6. Ó, direitos detidos por arrendatário previstos em contratos de licenciamento dentro do alcance do CPC 4, ativo intangível. Tais como, ó, tá vendo? Ó, não deixa de ser propriedade intelectual, filme, gravação, reprodução, manuscrito, patente, direito autoral, né? Então, esses itens aqui, ó, como eles são ativos intangíveis, então isso significa que a gente tem que analisar esses casos lá no ativo intangível. Sempre funciona assim, só reforçando. A gente tem a norma geral e a norma específica. Então, esses itens que ele enumera aqui, você tem norma específica, a gente precisa analisar a norma específica. O restante cai na norma geral. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Certeza? Certeza nenhuma? Porque se vocês não falarem nada, vocês vão me ouvir falar durante mais 1h30 aí, hein? Que tem bastante coisa para falar. E hoje eu estou meio pilhado aqui para falar, hein? Né? Tá claro até aí, gente? Tranquilo, né? Beleza. Dá sequência aqui, que é o seguinte, olha só. Então, vamos lá. Bom, então vejam que aqui, ó, olha só o que ele fala aqui, ó. Tá vendo? Ó, definições do apêndice A, porque esse CPC, ele é longo, ele é extenso e tem mais de um apêndice, né? Ele tem mais de um, digamos assim, anexos aí que dão explicações a mais. O primeiro, o que é o arrendador? Isso aqui é fácil, né, pessoal? É a entidade que fornece o direito de usar o ativo subjacente por um período em tempo de troca de contraprestação. Ou seja, ele te fornece o direito de usar um determinado ativo por um determinado período em troca de pagamento, tá, gente? Então, ó, aqui ele usa algumas expressões, ó, contraprestação, tá? Ativo subjacente, certo? Então, vejam, ele está falando que ele te fornece o direito de usar um ativo subjacente por um período de tempo em troca de contraprestação. Bom, vamos ver o que é ativo subjacente, pessoal, só para ficar claro, ó. Ativo subjacente, porque eu tô falando isso porque esse conceito de ativo subjacente, ele vai aparecer em todos os... Todo o conceito que a gente trata aqui, ele fala de ativo subjacente. Só que se a gente não sabe o que é logo de cara, a gente não consegue entender o que a norma está falando, tá? Então, esse ativo subjacente aqui, ó, é o ativo que é o objeto do arrendamento, para o qual o direito de usar esse ativo foi fornecido pelo arrendador ao arrendatário, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Esse ativo subjacente. No caso lá da Lilian, por exemplo, ou até do Alex, que eles têm, como se diz, o veículo, locação de veículo, o veículo é o ativo subjacente. Se eu tenho o caso da locação de imóvel, então o imóvel é o ativo subjacente. Se eu tenho locação de máquinas, equipamentos, computadores, né? Computador é bastante comum, então esses são os ativos subjacentes. Tudo bem? Então, quando ele fala aqui, ó, o arrendador é quem fornece o direito de usar o ativo, o bem que está sendo, digamos, admitido ali, né? Por um certo tempo, em troca de contraprestação. E contraprestação é o pagamento, é você pagar todo mês. Bom, só um cuidado, pessoal, aqui eu vou tomar algum cuidado a mais com as palavras em si,
porque, primeiro, a palavra, para mim, tem poder, certo? Em todos os sentidos. A palavra tem poder. Não tem poder? Ou não? Ó, a palavra tem poder, hein? Aqui, do meu lado aqui, né? Então, e não é somente nesse sentido. Os termos que a gente utiliza aqui, né? Esse CPC, ele é muito técnico. Os termos, não sei se a Lilian já estudou esse CPC aí, né? Não sei se alguém já andou lendo esse CPC, essa norma. Os termos são muito técnicos e aí dificulta o entendimento. Na verdade, o CPC já é técnico sempre, mas aqui eu acho um pouquinho mais, né? Enfim. Então, tá. Ó, então, essa contraprestação é o pagamento. O arrendamento, então, ó, é o contrato ou parte do contrato. Nós vamos perceber, pessoal, que às vezes você tem dentro de um contrato, você pode ter ali um arrendamento ou parte de um arrendamento, tá? Isso é interessante, por isso que eu disse, a questão da leitura do contrato, porque às vezes em um determinado contrato, você nem percebe que ali tem um contrato de leasing. Não sei se é o caso da Lilian, se ela já pegou isso, se alguém já viu, mas você tem contratos que às vezes são complexos e tem ali um leasing que não é claro, mas o leasing está lá. Tá? E a auditoria adora isso, porque a auditoria depois pega esses contratos, lê esses contratos, você acha que não tem leasing, nada, tal, mas tem ali um contrato de leasing que está escondido, ou vice-versa. Tá? Então, ó, é o contrato ou parte do contrato que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo em troca de pagamento. Ou seja, então esse é o arrendamento. É o contrato, é a operação, é o acordo entre as partes. Tá? Isso aqui, gente, é bem importante. Tá? Ó, esse arrendamento de curto prazo é bem importante, porque isso aqui hoje, essa definição de conceito de curto prazo ou não, ele vai definir, ele vai diferenciar se nós estamos falando de um contrato, de uma operação de leasing financeiro ou operacional. Então, isso a gente precisa entender bem, precisa ficar bem claro esse conceito para vocês. Ó, arrendamento de curto prazo é o arrendamento que, na data de início, possui o prazo de arrendamento de 12 meses ou menos. O arrendamento que contém opção de compra não é arrendamento de curto prazo. Tá, gente? Então, você tem, vamos lá, duas coisas. Primeiro, a gente tem hoje a preocupação do arrendamento de curto prazo. Isso vai fazer diferença neste curto prazo, tá? A gente vai fazer digamos assim, esse entendimento de curto, ou melhor, de aluguel, de leasing financeiro operacional. Um dos fatores que vocês vão ver que é o contrato de curto prazo. O contrato de curto prazo é aquele que tem prazo de 12 meses para baixo. 12 meses para menos. Ou Professor, meses. Tá? Diga lá, Alex. nesse caso aí, a gente não usa aquele conceito até o final do próximo exercício, para curto prazo, e sim 12 meses? Não, então, mas aqui, veja, é porque ele vai diferenciar aqui o seguinte, aqui é diferente realmente, Alex, você tem razão, mas assim, aqui ele vai diferenciar assim, você tem um contrato de leasing, por exemplo, você fez um contrato de aluguel de veículo, por exemplo, você falou que você tem lá, não tem? Então, você fez um contrato, por exemplo, de 24 meses. Este contrato, ele é um arrendamento financeiro. Tá claro? Agora, você fez um contrato de locação de veículos de 10 meses. Você vai ficar com o veículo 10 meses. Ele é um contrato de curto prazo. E aí o tratamento é diferente. Entendeu? Porque, veja só, nos dois casos você está contratando veículos, tá certo? Só que no caso, quando você tem um contrato que você considera como um contrato de curto prazo, ele é um leasing operacional. O registro é diferente. Claro que vai ter exceções. Calma que nós vamos chegar nas exceções. Mas esse seria o conceito, tá? Agora, se esse contrato, embora seja de curto prazo, mas você tem a opção de compra no final, então vamos supor, o mesmo caso que eu citei para o Alex aqui, você fez um contrato de arrendamento de um veículo lá para o seu diretor, e ali consta uma cláusula como é que se diz? De arrendamento, né? De ficar com esse bem no final, então ele é um contrato, ele vai ser financeiro. Percebeu, Alex, a diferença? Aí, nesse caso do curto prazo e do longo prazo, não é necessariamente o tempo que você registra o contrato, mas é que ele vai diferenciar o que é um contrato operacional ou financeiro. Tá? Embora ele vai ter exceções, vocês vão ver que tem exceções aqui.
Então, é importante, ó, arrendamento que na data do início possui prazo de arrendamento de 12 meses ou menos. O arrendamento que contém a opção de compra não é arrendamento de curto prazo. Tá? Depois, o arrendamento financeiro. Então, aqui, ó, aqui ele separa os dois, ó, financeiro e operacional. Então, isso aqui, gente, até vou grifar aqui, porque isso aqui é bem importante, né? Então, quando ele fala aqui, ó, arrendamento financeiro, é o arrendamento que transfere, ó, transfere, tá, substancialmente todos os riscos e benefícios, tá? Então, arrendamento financeiro é aquele que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo que você está arrendando, tá? Por isso que eu perguntei no início, pessoal, é claro para todo mundo a questão de riscos e benefícios? O que é, como que a gente considera esses riscos e benefícios? Ou alguém tem dúvida? Porque, assim, você fez um contrato de aluguel, transfere para você todos os riscos e benefícios, então, efetivamente, você tem um leasing financeiro. Você vai ver, ó, o operacional aqui, ó, que pode ver que ele dá o conceito de operacional ainda. Fala, ó, o arrendamento operacional, aqui, ó, tá? O operacional, então vamos lá. É o arrendamento que não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo. Então, financeiro transfere, o operacional não transfere. Esse conceito, ele não veio com essa norma, ou seja, com a revisão da norma. Esse conceito já existia com o CPC 6 antes. Tá? O que muda são alguns procedimentos e forma de reconhecimento, mas a questão de ele ser, como diria, transferir riscos e benefícios, né, a gente já considera aí como operacional ou financeiro. É que antes funcionava assim, gente. Antes dessa norma aqui, basicamente, antes no Brasil dos conceitos de riscos e benefícios, vamos falar assim, antes do CPC 6, tá? O que a gente fazia? Como é que a gente contabilizava o contrato de leasing? Vocês sabem, não? Antes do CPC 6, antes dessa norma aqui. Alguém sabe aí como é que fazia o registro? Não? O registro era feito da seguinte maneira, Solange. Independentemente do contrato, porque assim, normalmente você tem o direito de compra lá no final do contrato, certo? Então, vamos supor, você faz um contrato de 10 anos, você usa o bem por 10 anos, chega lá no 10º ano, normalmente com um valor de não mais que 10%, normalmente menos até, você compraria e ficaria com aquele bem para você. Tá? Então, nós não tínhamos aqui no Brasil, basicamente, essa diferença entre leasing operacional e leasing financeiro. Isso tinha na norma internacional, você tinha na norma americana, claro, você tinha também aqui na norma internacional, mas nós não aplicávamos no Brasil. O que as empresas faziam? Mês a mês, ela debitava despesa de aluguel, despesa de leasing, creditava só a parcela leasing a pagar no passivo e ia fazendo isso. Chegava lá, baixava o passivo e tal, né, naquele mês, reconhecia a nova parcela e assim sucessivamente. Literalmente um contrato de aluguel. Literalmente um contrato de locação. Bom, aí chegava lá no final do contrato. O que você fazia? Agora eu vou comprar o bem, eu vou exercer o meu direito de compra. Você compra o bem. E aí, quando você comprava o bem, aí sim ele entrava no seu ativo imobilizado. Você debitava imobilizado e creditava lá fornecedor, caixa, banco, o que fosse para você fazer o pagamento desse passivo. Tá claro? Era feito assim. Só que é o seguinte, a gente não tinha o conceito, a gente não trabalhava na questão da essência sobre a forma. A gente tem que lembrar que até 2008, pessoal, nós trabalhamos da forma sobre a essência, porque a gente via somente o que a Receita Federal fazia, ou o que ela requeria. Tá? E hoje, gente, a gente tem que lembrar que este procedimento de leasing não é aceito pela Receita Federal. Você tem que ajustar todo mês, não tem, Liliana? Né? O que a Receita Federal aceita como leasing é o valor da contraprestação paga, inclusive os juros que tiver embutido ali. É isso que ela aceita. Então, na prática, hoje eu contabilizo assim. Ó, eu pego um contrato de leasing, eu debito lá imobilizado o valor cheio do contrato. Credito leasing, estou falando de forma simples, tá? Credito lá o meu valor leasing a pagar. Só que, quando eu faço essa operação, eu preciso considerar
que o que vai para o meu ativo imobilizado é o valor sem os juros. Então, eu preciso descontar esse contrato de leasing, né? Eu preciso fazer ele sem considerar a taxa de juros que está embutida nele, porque eu preciso considerar o meu bem, para registrado lá no meu ativo, pelo valor à vista. E aí, vamos supor que ele seja 100 mil à vista e o contrato de leasing, ao final de 10 anos, vai dar 150. Eu vou colocar no meu passivo 150, uma conta redutora de 50, ou coloco 100 no meu passivo e 100 no meu ativo. Fechou? Tem que reconhecer o contrato como um todo. Só que mês a mês você paga a parcela. Então, você baixa do passivo, você vai baixar uma parte do principal da dívida e vai ter uma parte dos juros. Então, você credita banco, na verdade, você vai creditar banco ali e debitar passivo, certo? Só que como você está com esse ativo, você vai depreciar esse ativo, pensando num imobilizado. Você vai depreciar. Bom, então veja que eu tenho um pagamento que não transita pelo resultado e tem juros. Aí tem outra, e eu tenho que baixar também e reconhecer a despesa financeira desse pagamento, né? Então, eu vou ter uma despesa financeira que eu estou baixando lá do meu passivo, está no pagamento, e tenho a depreciação do bem. Tá claro, pessoal, o procedimento? Vamos lá. Aí entra o aspecto fiscal no Brasil. A despesa de depreciação não é dedutível. A despesa de juros lá do meu pagamento não é dedutível. O que é dedutível, claro, é o pagamento da parcela cheia, que envolve principal e juros, né? Mas eu não posso baixar os juros, assim, eu tenho que tomar cuidado para não ter duas despesas financeiras. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é isso, né? Eu não posso querer baixar duas despesas financeiras. Então, no meu LALUR, eu vou ter que adicionar essa depreciação e vou ter que excluir esse pagamento, o pagamento em si. Entenderam o trabalho que dá? Você faz isso, Lilian, todo mês? Duvido. Não, porque é presumido. Tô brincando. Graças a Deus. No presumido é mais fácil, né? Porque você pode simplesmente baixar e o que vai para a depreciação não tem ajuste lá no LALUR e simplesmente você pode aceitar isso de forma, digamos, contábil, sem grandes problemas. No lucro real, isso não pode ser feito. Você tem que fazer esses ajustes aí e aí precisa ter controle de novo. A gente sempre está falando, precisa ter controle. Acho que Esse ajuste, no caso, é fiscal. Fiscal, lá no LALUR. Não é dentro da contabilidade, que dentro da contabilidade você encerrou as operações. Na contabilidade você vai ter a depreciação do seu bem e você vai baixar os juros que você tem que reconhecer mês a mês, do passivo, né? Isso você vai fazer na contabilidade. Aí você vai para o LALUR e você tira esses juros, tira essa depreciação e acrescenta a parcela paga cheia, que é o principal mais os juros, para você não ter que lançar duas vezes. Mas isso é fiscal, como você me falou, está lá no LALUR. Então, mas assim, você vê o que a Lilian falou? Mas lá é lucro presumido. Se você tem uma empresa lá que é lucro presumido, então você não precisa fazer nada desse movimento. Você faz as contabilizações aí, depreciação e tal, e fica por isso mesmo. Né? Fica por isso mesmo. Por quê? Porque você não tem ajuste no lucro presumido. O cuidado, viu, Lilian, nesses casos, é se a sua empresa vai sair do lucro presumido e por algum motivo passar para lucro real. Aí você precisa fazer ajustes aí, tá? Precisa rever nessa transição, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Então, essa era a forma como era antigamente, digamos assim, o leasing operacional e o leasing financeiro. Então, a gente hoje tem uma mudança aí, né? Então vamos lá, deixa eu explicar aqui para a Daiane, né? A Daiane falou que não entendi por que o pagamento eu faço a exclusão. Pelo seguinte, ó, vamos lá, vamos desenhar isso aí. Então, o seguinte, Daiane, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, eu comprei vou chamar aqui de imobilizado. Espera aí, pessoal, eu vou fazer um outro programinha aqui que fica mais fácil, tá? Enquanto abre o outro aqui. Um pouquinho mais fácil da gente poder trabalhar com ele aqui, ó. Vocês estão vendo que cada aula fica ali registrado, né? Ó, então imagina, você adquiriu o imobilizado, tá? Então você tem aqui, ó, imobilizado, como eu falei, o valor dele à vista é 100 mil, tá? E você tem o financiamento lá.
vamos chamar de leasing, tá? A pagar. Veja, eu fiz pelo valor à vista, tá? Pelo valor à vista. Vamos supor que isso aqui vai ser vamos supor que assim, o meu principal é isso aí, vamos supor que cada parcela seja aí R$10.000, tá? Só para ficar fácil aí. Veja que eu não reconheci os juros aqui, certo? Eu fiz pelo líquido. Eu poderia colocar aqui, tipo, 150 de juros, tá? E uma conta redutora aqui, juros sobre leasing a pagar. Pode ser feito assim? Pode também. Então, chegou no final do primeiro mês, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, depreciação acumulada, vamos supor que seja 20, tá? Vamos colocar 200. E aí, vou ter lá a minha despesa de depreciação 200, beleza? Então, esse aqui é o procedimento da depreciação. Então, então, esse procedimento da depreciação aqui, ó, ele não é dedutível, tá? O fisco não aceita. Então, essa despesa aqui, eu tenho que adicionar. Fechou? Aqui eu sei que você tinha entendido. Aí, vamos lá no pagamento. Então, vamos supor que eu vou pagar isso daí, eu tenho aqui, ó, caixa, tá? Vamos supor que a parcela é 1.500, sendo, ó, então eu vou debitar a caixa aqui 1.500, vou creditar a caixa aqui 1.500, sendo que 1.000, ó, é o meu pagamento, tá? E 500, eu vou chamar aqui de juros, tá? Juros sobre leasing. Então, leasing aqui, ó, seria 500. Tá claro? Entenderam a operação? Entendeu, Daiane, a operação? Suave ali? Entendeu, Solange? Sim, entendi. Eu entendi, acho que eu tenho lá e não estou fazendo certo. Acho que é uma boa, que eu já vou verificar essa semana. Não, mas como é que você está fazendo lá? Não estou fazendo nada. Eu sei que acho que tem um imóvel lá que ele é leasing e eu acho que eu não estou fazendo correto. Mas como o prejuízo está muito alto, não faz a menor diferença. E a preocupação deles é o efeito caixa. Se não tem efeito caixa, mas está errado, né? Fiscalmente está errado. Eu acho que eu não estou fazendo nenhum desses procedimentos. Eu estava esperando essa aula sua justamente para entender. Porque a gente nunca tem para quem perguntar direito, né? Se você não for atrás de estudar ou não tiver uma aula, você não aprende. Tem eu, por isso que eu estou aqui. Então, mas eu estava esperando a sequência, né? Porque não era tão importante, porque ninguém notou, ninguém falou nada, a auditoria não falou nada, então eu também não me preocupei. Então, mas às vezes... Porque tem muita coisa para se preocupar antes disso. Mas às vezes, Solange, a auditoria não falou nada, porque, por exemplo, um contrato desse tipo, às vezes, está abaixo da materialidade. Não é que eles não... não é. Está acima da materialidade? Então. Tá, porque o imóvel que a empresa está. Então, e é grande ali, vocês estão ali ainda no mesmo nível. Mas eu sei por que a auditoria não falou nada, porque a gente não contratou revisão de impostos, aí não está no escopo, eles passam por cima, não estão nem aí. Não, mas esse é um procedimento contábil, viu, Solange? Não é de impostos, não, é contábil. Não, o contábil eles estão fazendo, eu é que não estou fazendo o fiscal. Entendi. Na verdade, é o fiscal. Desde quando a gente entrou em crise, eles não contratam mais a revisão dos impostos, porque eles contratam a auditoria, porque eles são obrigados, e aí tinha a revisão dos impostos. Então, desde uns anos atrás, eles não estão mais contratando para economizar, porque é caro, né? Claro. A revisão dos impostos. Eles pararam, e aí eu falei, olha, o risco é de vocês, porque eu não sei tudo, né? E como o meu trabalho sempre aconteceu e ninguém internamente da empresa revisou, porque não tem ninguém que tenha essa capacidade, né? Porque eles também não era o foco deles, então eles tinham auditoria. Aí, como começou a ficar muito caro, eles simplesmente deixaram de contratar e eu acho que isso daí eu não estou fazendo corretamente. Tem uma outra coisa também que eu acho que eu não estou fazendo corretamente, mas aí fica difícil de fazer tudo, né? Não dá. Quer ver, ó, os ajustes aqui, ó, então eles seriam assim, ó. Vamos lá. Então, vejam, o que a Receita aceita aqui, né? Como a Daiane tinha perguntado ali, o que a Receita aceita? A Receita aceita aqui, ó,
Vamos lá, ó. Então, eu vou mostrar aqui adição e exclusão de cada um dos itens. Então, esse item aqui, ó, eu tenho que adicionar a depreciação. Por quê? Porque a Receita não aceita. E aí, vejam aqui, ó, o pagamento aqui, ó, o pagamento aqui, eu vou excluir. Tá? Por que que eu vou excluir? Porque é isto aqui que a Receita aceita. É o pagamento. Só lembrando, por que que eu falei da exclusão dos juros, Daiane? Porque, ó, os juros, ele está indo para resultado, tá certo? Então, ó, se eu vou excluir 1.500, por isso que eu falei, ou eu posso excluir 1.000 e o 500 já está lá, ou eu excluo 1.500. Aí é uma questão de opção. Ou você vai fazer só o 1.000, que você baixou, né? O 500 já está lá, ou eu adiciono isso aqui e excluo 1.500 no total. Não sei se ficou claro agora. Sim, mas tá. Pode falar, pode falar. Assim, a gente só exclui o que está no resultado, né? Exclui ou adiciona. Tudo que está no resultado. Aí eu não estou entendendo esses R$1.000 que você está falando que vai excluir. Não, é que assim... Sendo que as operações são entre contas patrimoniais. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou fazer de novo aqui, ó, que não ficou claro, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, a seguinte situação, ó. Vamos lá, eu tenho 100.000 ali. Tá? Aqui. Então, vou tirar isso aqui, ó. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Então, imagina o seguinte. Então, vamos supor que eu não tenho juros. Estou fazendo um contrato de leasing aí sem juros. Vou até apagar aqui, ó. Contrato de leasing sem juros, tá? Então, eu simplesmente vou lá, pago 1.000 e venho aqui e pago 1.000. Fechou? Não tenho juros. Então, o que acontece? Esse 1.000 que eu estou pagando aqui, ó, isso aqui eu vou considerar como despesa. Como você está simplesmente lançando, como você mesmo falou, somente contas patrimoniais, é isso que o fisco aceita como despesa. Ele não aceita essa depreciação, essa despesa de depreciação como despesa. Isso aqui, ó, é como se você fizesse assim, ó. Vamos lá, como era antigamente, tá? Antigamente, a gente fazia essa contabilização assim, ó. Tinha aqui, ó, despesas com leasing, 1.000, tá? Ó, leasing, a pagar 1.000. Fechou. Tá vendo os 1.000 aqui, ó? Despesa. Preciso fazer alguma adição ou exclusão? Não, porque é efetivamente o que você vai pagar aqui, ó, que o fisco aceita como despesa. Só que este procedimento que você está vendo aqui, ó, isto aqui, né? Aqui, ó, nós temos aqui o operacional. Isso aqui é operacional. Ó, eu reconheço somente o meu pagamento mês a mês. Claro que aqui, né, você vai ter o outro aqui, que seria aí o pagamento, seria, vamos falar assim, caixa, eu tenho meu leasing a pagar 1.000, né, e credito caixa 1.000. Entendeu? Ó? Não sei se ficou claro agora, porque é assim, Daiane, quando você tem o contrato de leasing operacional, debito despesa, credito passivo. Só da parcela, só dos 1.000. Então, debito 1.000, credito 1.000, baixo 1.000, vai para a despesa 1.000, não precisa adicionar nem excluir nada, mesmo no lucro real, tá claro? Sim. Beleza, agora no leasing financeiro não é assim. Eu preciso reconhecer e vou ter que depreciar. Então, eu tenho uma despesa de depreciação que não é aceita pelo fisco. Tá? E eu vou ter um passivo pelo valor total do contrato. Fechou? Sim. E aí eu baixo essa parcela mês a mês. Aí vai ser só conta patrimonial. Eu tiro do passivo e credito o banco. Certo? Uhum. Então, mas este valor que eu tiro do passivo e credito o banco, é este o valor que o fisco aceita no lucro real. Ah, tá. Entendi. Aí entra só para concluir, aí entra aquela diferença dos juros. Por exemplo, aqui eu fiz o lançamento sem juros. Então, você tem que tomar cuidado que, assim, quando você paga a parcela do leasing, normalmente ali você tem o principal e os juros. Certo? Você tem principal e juros. Então, quando você baixar para o resultado principal e juros, se você baixou só o reconhecimento dos juros, você concorda que fiscalmente você está mandando 2 vezes para o resultado? Os juros e o principal dentro da parcela paga e depois só a despesa de juros. Então, você precisaria adicionar os juros. Se você fizer dessa maneira, tá? É isso que precisa tomar cuidado.
Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Agora sim. Fala, Lilian. Antes, a gente, por exemplo, se eu comprar, antes dessa mudança, já tinha essa questão de depreciação para se eu comprasse computadores, por exemplo, ou um servidor. Eu também, naquela época, também já tem que fazer esse ajuste fiscal? Se você tivesse no lucro real, sim. Principalmente Então, naquela época. Sabe por quê? Porque antes do CPC 6, a gente nem tinha, digamos assim, hoje a gente fala bastante em leasing financeiro, mas antes das normas, nem se falava em leasing financeiro. Era tudo simplesmente despesa de aluguel e acabou. Ah, tá. Então, ele só aceita o operacional. O fisco só aceita o operacional. Ainda continua assim, o fisco só aceita o operacional. Tá? Ele não aceita o financeiro. Embora você tenha lá, se você pega o plano de contas referencial, você tem lá leasing financeiro, ele faz essa separação. Mas, para fins de apuração de resultados, só aceita o operacional. Ele aceita o que você paga, basicamente. Tá? Que é a locação e os juros que está embutido ali. Mas sabe por que isso acontece, Lilian? A Daiane, né? Sabe por que isso acontece, pessoal? Porque no Brasil nós não temos essa característica de, vamos falar assim, de contrato de leasing. A gente não tem contrato tem contrato de arrendamento, e arrendamento é aluguel. Se você for procurar na legislação, você não tem leasing. A gente usa o termo leasing, porque brasileiro gosta tudo de deixar os termos, digamos assim, americanizados, né? Até ouvi um professor de português esses dias aí, o cara metendo pau, o cara falou assim, você tem aí uma situação que você tem que fechar absolutamente tudo, e aí as pessoas ficam falando, não, tem que fazer lockdown, lockdown, lockdown. As pessoas não sabem falar inglês, as pessoas não sabem o que significa um lockdown e ficam falando lockdown, né? Aí o cara mostrou uma entrevista, as pessoas perguntando para as pessoas na rua, o que é lockdown? Ah, deve ser um nome de remédio, sei lá, entendeu? Daqui uns tempinhos, pessoal, daqui um ano, não mais, muito mais que isso, vocês vão começar a ver pessoas chamadas Lockdown Júnior, né? Vocês vão ver se não vai ter gente chamando Lockdown aí. Com certeza vai ter. Né? Se eu tiver um outro filho, vai chamar Lockdown. Covid-19, né? Vai ter, vocês vão ver. Corona já tem. Oi? Corona já tem um monte. Ah, já tem. Ah, mas Corona é um nome espanhol, né? Já é comum, mas Corona já tem. Então, você vai ter, logo vai ter Corona V, Corona 5, coronavírus, enfim. Tá? Então, a gente, juridicamente, Lilian, não tem esse conceito de leasing, digamos assim, de essência sobre a forma. A gente tem nas normas, a gente tem na aplicação no dia a dia, mas a gente não tem. Por exemplo, eu fiz um contrato de abertura de empresa para quer dizer, ele fez o contrato, né? Eu dei entrada. Como ele é advogado, eu não reviso o contrato de advogado, tá certo? O contrato voltou com exigência. Mas se o cara é advogado, embora seja cliente meu, amigo meu, eu não reviso o contrato de advogado, nem de outros colegas. Se o cara fez, né? O cara que fez, enfim, voltou com exigência. Ele escreveu lá, fulano de tal, não sei o quê, advogado, ele falaram assim, casado, não, ele falou casado sob o regime de, como é que chama? Quando você só está junto, União estável? União estável. Casado sob o regime de união estável. O cartório, porque essa é uma empresa que eu estou registrando no cartório, o cartório devolveu o contrato, com várias exigências. Uma delas foi essa, ele falou assim, não existe no Brasil o regime civil união estável. O que você é solteiro, ou divorciado, né? Ou casado, entendeu? Para você ter uma ideia. Então, a gente usa um monte de expressões, e é o caso desses itens aqui do leasing, a gente usa essas expressões no dia a dia, mas juridicamente elas não existem, né? E o contrato voltou. O cara falou, não existe na legislação brasileira a expressão união estável. Ou ele é solteiro, tem que colocar solteiro. O mesmo acontece quando a gente fala do leasing e o mesmo acontece quando a gente fala do... Puxa, tem joint venture. A gente tem falado bastante de joint venture, né? A expressão joint venture, a gente usa, mas ela não existe na legislação brasileira, que é o quê? É controle compartilhado. Então, isso não existe. Isso vai do entendimento, vai da essência sobre a forma, a mesma coisa aqui no leasing.
Fui claro, pessoal? Entender? O advogado errar isso, né? Porque, assim, é muito... Até eu, que não sou advogada, sei disso. Então, nem eu e o César. O César é divorciado, eu sou divorciada. A gente tem união estável. E o César, às vezes, fica ofendido, porque vai colocar lá a situação, ele falou, eu tenho que colocar união estável. Não, você tem que colocar divorciado, porque perante a lei você é divorciado. isso. Mas a gente não tem união estável? Eu falei assim, não, a gente tem união estável para outros efeitos, mas para efeito da legislação só existe casado, solteiro ou divorciado. Aí ele fica bravo. Eu falei, o que está na lei, o que vale é o que está na lei, simples assim. Antigamente tinha desquitado também, né? Mas agora acho que nem tem mais. Não tem mais, agora é só divorciado. Ou viúvo, né, se for o caso. Viúvo, tá certo, esqueci dessa questão. Mas basicamente são expressões que a gente usa no dia a dia que juridicamente não tem. É o caso justamente desses contratos. Muito bem. O advogado deveria saber, né? Deveria. Como tem problema em tudo quanto é profissão, né? Exatamente. Mas, enfim. Tudo bem, Daiane? Entendeu aí a diferença? Entendeu o registro? Sim, entendi. Beleza. Então, vamos adiante. Bom, e o arrendatário é quem? A entidade que obtém o direito de usar o ativo, tá? Então, o arrendador é quem oferece, que acho que ele vai falar aqui no próximo slide aqui, tá? E o arrendatário é quem recebe esse ativo para poder utilizar. Olha o que é o ativo de direito de uso que eu falei que a gente tem lá no imobilizado, né? É o ativo que representa o direito do arrendatário de usar o ativo subjacente durante prazo de arrendamento. Veja que, assim, você tem o direito de usar aquele bem. Basicamente, quando a gente está falando de aluguel, está falando de um contrato de locação especificamente, mesmo sem a opção de compra no final. Tá? A gente tem que lembrar que quando você está fazendo um contrato de aluguel de um imóvel, a gente tem que registrar de acordo com o contrato de leasing aqui que nós estamos vendo. Do jeito que eu falei aqui para vocês, tá? Só que assim, você não está adquirindo o imóvel e nem tem o direito de uso lá na frente. Só que normalmente são contratos superiores a 12 meses. E aí eu preciso efetivamente fazer o registro da forma como a gente está vendo aqui. O ativo subjacente a gente já viu. Aqui tem o custo direto inicial, é o custo incremental de obtenção do arrendamento. Veja, esse custo inicial de arrendamento é quando você faz o contrato de leasing, os custos que você tem naquele momento. Ó, tá vendo? Ó? É o custo incremental de obtenção que não teriam sido incorridos se o arrendamento não tivesse sido obtido, exceto para os custos incorridos por arrendador, fabricante ou revendedor associados ao arrendamento financeiro. Mas esse último item, esse exceto aqui, ó, é se o cara ele é o arrendador, ele mesmo fabrica ou o revendedor. Então, você tem custos atrelados a esse contrato, mas não é o caso, porque aqui ele está atrelado, por exemplo, à venda, à locação, tal, mas você é o arrendador, você é o fabricante ou revendedor. O custo inicial incremental é para quem está obtendo, né? Então, vamos supor, você está fazendo o contrato inicial, você vai pagar 1.000 parcelas de 10 parcelas, sei lá, 100 parcelas de R$1.000, só que no início você tem ali uma taxa de cadastro, né? Você tem uma taxa de análise, você tem uma taxa que não é exatamente o que você vai pagar mês a mês. Tá claro? Fala, Lilian. Tá? Então, esse é o custo incremental, o custo de início de contrato, tá? Que são gastos que você tem adicionalmente. Quando ele usa o termo incremental, pessoal, aqui tem outra palavra que usa bastante, incremental é aquilo que acrescenta, é aquilo que é além, aquilo que é a mais, tá? Muito bem. Ó, a data da celebração também é importante, né? Então, isso aqui a gente precisa saber. Pode ver que ele dá 3 datas aqui, ó. Então, data da celebração, ele dá a data do início e da data da vigência, né? Vigência da modificação. Por que ele dá essas datas diferentes? Porque uma vez que você pode celebrar o contrato numa data, mas ele iniciar em outra, tá? Ó, data da celebração é a data que ocorrer entre a data do contrato de arrendamento e a data em que as partes se comprometerem aos principais termos e condições do arrendamento. Nossa, tô cansado. Cansa, né, pessoal? Estão cansados aí? Cansado também, hein? Cansa. Mas vamos lá. Ó, então, essa data da celebração é a data que ocorrer antes, entre
Data do contrato e a data que as partes se comprometerem aos principais termos e condições. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, a data do contrato, muitas vezes a gente considera a mesma da data que você se compromete, ou seja, a data que você assinou o contrato. Então, essa é a data da celebração. Só que a gente tem que lembrar, gente, que às vezes, imagina o seguinte, imagina um consórcio de empresas ou um consórcio, um contrato desse tipo de grande porte, que você vai construir uma obra, você vai construir uma rodovia, você vai construir uma ponte, e aí você envolve o governo, você envolve outras empresas aí, tá? Você vai ser um prestador de serviço. Vejam que muitas vezes você celebra algo com o governo, muitas vezes, antes de efetivamente assinar o contrato, tá? Então, veja que pode ocorrer da data da celebração ela ser antes de efetivamente você ter assinado o contrato. É o caso de uma licitação, muitas vezes. Você ganhou a licitação, saiu o resultado, mas você não assinou o contrato ainda. Mas você tem a data da celebração ali. Veja que ela ocorre antes da assinatura do contrato, tá? E tem a data de início. Então, aqui já é outra data, ó, que o arrendador disponibiliza o ativo para uso do arrendatário. Então, uma coisa é a data da celebração, quando começa, né? Quando começa ou quando as pessoas se comprometem. A data do início é quando você passa a... Isso é importante, ó, subjacente para uso, tá? Uso. Então, quando você começa a usar, você tem a data de início. E ele fala aqui data de vigência da modificação. Então, é a data que ambas as partes concordam com a modificação do arrendamento. Então, essa modificação, gente, ela é o quê? Às vezes, você pode mudar o bem, tá? Vamos supor que você fez um contrato, pega um carro, por exemplo, você faz um contrato de 2 anos, 1 ano, vai 2 anos aí para você manter o carro lá. A empresa que eu trabalhava, a gente tinha carros alugados, o carro da diretoria, da presidência, então diretores e presidente tinham direito a veículos. Esses veículos, eles eram alugados, a gente fazia contrato de 2 anos, tá? Naquele momento, a gente registrava isso como despesa, era leasing operacional. Hoje, a norma em vigor deveria ser leasing financeiro. Mas o que acontece? Você chegava no final do 2º ano, ou às vezes no meio do ano, tal, ou às vezes no meio do contrato, você trocava de bem. Então, seu ativo subjacente passava a ser outro, né? Então, você tem uma mudança de contrato. É isso que ele está falando, a data da vigência da modificação, né, da alteração contratual. Às vezes muda a taxa, às vezes muda a condição de pagamento. Então, esse tipo de digamos assim, de alteração, ó, tá? De vigência da modificação, como ele fala aqui, então, é datas, ou a data em que você tem essas alterações. E aí vocês vão ver mais para frente que ele sempre fala, quando você tem uma alteração, como é que você tem que contabilizar esse contrato de leasing? Como é que você contabiliza esta alteração? Isso aqui, gente, é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem com relação ao contrato de aluguel. Porque, imagina, eu faço um contrato de aluguel por 2 anos, tá? Então, as pessoas me perguntam, tá, mas e os juros que você tem? Quer dizer, e o reajuste do aluguel? Como é que a gente faz quando mudou o ano? Virou o ano, você tem reajuste de aluguel. E aí? Como é que a gente contabiliza isso aí? Ninguém sabe, não? Porque, veja só, a gente precisaria pensar se essa mudança é única ou única exclusivamente. Você tem essas mudanças de contrato de aluguel lá, por exemplo, você tem contrato de locação lá, não tem, Lilian? E aí? Só que o contrato, ele muda, o valor do contrato muda todo ano por conta do aumento do contrato, não é isso? Isso. E aí, como é que você contabiliza isso? Só o reajuste, não altera a taxa. Só o reajuste? Tá, mas, por exemplo, você paga R$1.000 por mês. Você paga R$1.000 por mês. Aí, quando chega lá no final, você tem um reajuste, você passa a pagar R$1.200. Como é que você contabiliza essa diferença de 1.000 para 1.200? Aí, a diferença no ativo, aumentando o ativo de direito de uso e o financiamento, o arrendamento, no caso. Então, você, na verdade, mexe lá no ativo e mexe no passivo também, tá certo? Isso, e muda a depreciação. Sim, precisa recalcular, né? Vejam que, nesse caso, como a Lília está falando, você tem uma alteração de contrato, né? Então, você precisa ter digamos assim, esse entendimento para fazer esse registro. Porque o que mais as pessoas me perguntam é isso. Porque, na verdade, quando você faz isso, você está mudando, você precisa reajustar, porque
Ali mudou o contrato ou não mudou o contrato? Né? Ou só mudou, vamos supor, você tem um contrato de 2 anos, muda no primeiro ano. Tá bom. E o que vai fazer a partir do final do segundo ano, quando venceu o contrato? Você continua ou não? Então, essas alterações, né, que a gente tem que levar em consideração são essas datas de vigência de modificação. A gente vai falar mais para frente sobre esses procedimentos aí, tá? Bom, a gente tem o GVR aí, né? Na verdade, valor VRG que a gente fala, né? Valor residual garantido, né? O termo que ele usa aqui é garantia de valor residual. É a garantia feita ao arrendador por uma parte não relacionada ao arrendador de que o valor, ou parte do valor do ativo subjacente ao final do arrendamento será, no mínimo, o valor especificado. Tá? Então, o que ele fala aqui? Garantia feita ao arrendador por uma parte não relacionada ao arrendador de que o valor, ou parte do valor desse ativo, né, será, no mínimo, o valor especificado. Ou seja, basicamente é o valor que você vai pagar lá no final para obter esse bem. Né? Por isso que muitas vezes, por isso que na essência de um contrato de leasing a gente fala que é um financiamento. Porque quando você paga o aluguel e mais o VRG, o que a gente chama aí, que é o valor residual garantido. Né? Esse valor residual garantido é a parte do ativo que você já está pagando para ficar para você lá no final do bem. Quem paga aí as parcelas pode, normalmente, que é leasing efetivamente, se for um leasing, quer dizer, dependendo da financeira, na parcela vai vir. Eu lembro que quando eu fazia leasing de carro, né, pessoal, hoje a gente não faz mais, mas na época eu fazia leasing de carro, vinha ali a sua parcela, né? E na parcela vinha leasing, arrendamento, tanto. VRG, valor residual garantido, tanto. E eu somando os dois dava o valor da parcela. Aquele VRG era o valor que eu já estava, digamos, pagando o valor do veículo lá no final. Por isso que ele tem a característica de financiamento, porque você já vai pagando o ativo ao longo do tempo. Tá? Bom, incentivos de arrendamento aqui também, são pagamentos efetuados pelo arrendador ao arrendatário associados ao arrendamento, ou reembolso ou assunção pelo arrendador dos custos do arrendatário. Né? Então, é assim, digamos, são benefícios que o arrendador vai dar ali para o arrendatário para que ele faça efetivamente, ou seja, às vezes ele pode dar bônus, ele pode devolver uma parte do tipo, você faz um contrato de leasing, 10 parcelas, se você pagou as 9 direitinho, a 10ª eu te devolvo, você tem ali um reembolso. Ou você paga X, chegou lá no final, se tiver algum problema, eu assumo a dívida com relação àquele bem. Enfim, são, digamos, benefícios, incentivos para que você faça o arrendamento, né? Para que você, arrendador, faça o arrendamento. Desculpa, você, arrendatário, faça esse arrendamento. O investimento bruto no arrendamento, pode ver que tem bastante definição, pessoal, olha só. Tá vendo? Tem várias aí, né? Investimento bruto no arrendamento, então, é a soma dos pagamentos do arrendamento a receber pelo arrendador em arrendamento financeiro, então é a contraprestação, pensando eu sou arrendador, o valor que eu vou receber, e qualquer valor residual não garantido de responsabilidade do arrendador. Então, investimento bruto. Gente, só para lembrar, as normas, eles dão sempre no começo aqui os conceitos, as mais recentes, esses conceitos estão no final. Para que na hora que você vá lendo a norma, você já leu o conceito, você já sabe do que se trata. Tá? Então, às vezes eu estou dando um conceito aqui, mas esse conceito está perdido aí no meio. Não, é porque ele efetivamente é importante no desenrolar da norma. Tá? Então, esse investimento bruto é a soma dos pagamentos que o cara recebe pelo arrendamento e qualquer valor residual não garantido que você tiver que receber ali, tá? Esse é o bruto, né? Aqui ele fala do líquido. O investimento líquido é o investimento bruto no arrendamento descontado a taxa de juros implícita no arrendamento, tá? Então, imagina, pessoal, a gente tem taxa em alguns casos, a taxa de juros ela é implícita e outras vezes ela é explícita. Qual a diferença? E mesmo a taxa que, digamos que é explícita, né, pessoal, que está escrito ali no contrato, a gente precisa ver se ela é a taxa efetiva. A taxa implícita, às vezes você faz um arrendamento e no contrato de aluguel, por exemplo, você simplesmente fecha um contrato, 24 meses, aluguel R$1.000 por mês. Não é assim? Pergunto, tem juros aí nesse contrato? Sim ou não? Sim.
Certeza, Cesar? Mas no contrato não fala que tem juros. Você vai pagar R$1.000 por mês, 24 meses. Está embutido. Está embutido? Certeza? Presume-se que está embutido, eu acho. Então, esse é um ponto interessante, né? Há um tempo atrás, eu questionei muito isso, eu até liguei para um amigo meu, a gente ficou discutindo esse assunto, e ele foi bem enfático, né? Ele falou assim, olha, ele falou, tem juros e o juros está embutido. Às vezes a gente não vê, não percebe, mas o juros está lá. Bom, aí eu falei assim, mas como? Né? Ele falou assim, veja, chega para o proprietário do imóvel, você vai pagar R$24.000, que você vai ficar R$1.000 durante 24 meses. Pergunta para ele se você pagasse à vista, quanto seria? Se ele daria para você, se você teria que pagar os 24.000, ou se ele te daria um desconto. O que vocês acham? Dinheiro na mão é sempre melhor, né? Eu acho que se ele estiver precisando, na hora, mas se não tiver, talvez ele fale, não, prefiro receber. Então, exato. Pode falar, César, desculpa. Completando o que ela falou, ele usa como uma fonte de renda, está lá pingando, ele prefere daquele jeito. Então, se ele não te der o desconto, é porque não tem juros. Certo? Sim. Eu acho que se ele precisar de dinheiro, ele vai dar o desconto. E aí tem juros. Né? Agora, você vai falar assim, sabe por que eu digo isso? Porque às vezes você fala assim, lógico, que se eu vou pagar a prazo e vou conversar com alguém para a pessoa dar um desconto para pagar à vista, é porque tem juros embutidos. Agora, se o cara não aceita nenhum, o cara fala assim, não, o mesmo preço a prazo e o mesmo preço à vista não tem desconto, é porque, em tese, não tem juros. Não é que não tem juros ali, mas a gente não consegue mensurar quanto. Nesse caso, teria que fazer algum tipo de estimativa, né? O que eu acho um pouco difícil, porque se o preço à vista é o mesmo que o preço a prazo, então, em tese, não tem juros, né? Eu digo em tese porque tem muita gente que, inclusive juiz, eu já vi em decisão de juiz, ele fala assim que não é possível, digamos assim, uma operação de 24 meses, você achar que não tem juros embutido ali, né? Mas pode acontecer. Certo? Muito bem. Então, por isso que ele fala a taxa de juros implícita. Ela está lá, mas a gente não consegue ver, não está clara. Agora, você tem aquela taxa que é explícita mesmo, que ele fala que a taxa de juros é tanto e assim. Em contratos com o banco, essa taxa é implícita. Desculpa, é explícita, só tem um detalhe. Ela é explícita, mas a gente aqui vai ter que trazer a valor presente e considerar a taxa efetiva de juros, que a gente vai falar mais para frente. Então, veja que aqui, pessoal, ele fala garantia de valor residual garantido, e aqui ele fala valor residual não garantido. É a parcela do valor residual do ativo, cuja realização pelo arrendador não está garantida, ou está garantida exclusivamente pela parte relacionada ao arrendador, né? Então, é quando você, por exemplo, a pessoa pode exercer o direito de compra desse bem no final, desse ativo subjacente, só que não está garantido que você vai exercer esse direito de compra. Você não tem, o arrendador não tem aquela garantia. Então, eu posso ou não exercer o direito de compra, ou seja, eu vou ter esse valor garantido ou não lá no final. Por isso que ele fala a garantia de valor residual, né? Ou a não garantia, né? O valor garantido ou o valor não garantido. Porque tem situações que você já faz a opção no início do contrato e tem situações que não. Você vai fazer só no final. Hoje em dia, isso não tem feito mais tanta diferença para a gente poder fazer os registros contábeis, tá? Ele interfere aqui em cálculo do contrato e tal, mas não necessariamente para fins de registro. A vida econômica, pessoal, deixa eu ver se bom, aqui a gente entra na isenção. A vida econômica, então ele fala assim, isso aqui é importante, tá? É o período ao longo do qual se espera que o ativo seja economicamente utilizável por um ou mais usuários, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter a partir do ativo por um ou mais usuários. Gente, então veja que aqui nós estamos falando de vida econômica. Tá? Qual a diferença entre vida útil e vida econômica? Se é que tem diferença. Tem diferença ou não? O que vocês acham aí? Vida útil e vida econômica. Aqui ele está falando de vida econômica.
Ninguém? Pessoal, hoje vocês estão meio derrubados aí, hein? Cansado já ou não? Eu acho que tem, sim, diferença, não tem? Tem, claro que tem diferença. Aqui ele está falando de valor de vida útil econômica. Pode reparar, reparem no texto aqui, ó, olha o que ele diz. Ele diz, ó, é o período ao longo do qual se espera que o ativo seja economicamente utilizável por um ou mais usuários. Por que ele fala um ou mais usuários? Porque, veja, quando você fala, então eu sou arrendador, tá? Quando eu vou considerar esse arrendamento lá no meu... Assim que eu compro, ele é meu imobilizado, certo? Vamos lá, eu comprei uma máquina. Pode ser sei lá, um trator, um veículo, tal. Então, quando eu comprei, eu sei, digamos assim, que aquele bem, para mim, né, eu como arrendador, ele vai ficar para mim durante 10 anos. Tá? Por isso que ele fala um ou mais usuários. Vamos supor que a Lilian chegou lá, a empresa dela fez um contrato daquele bem por 2 anos. Aí, no segundo ano, ela devolve, a Solange vai lá e faz um contrato por mais 3 anos. Aí depois devolve, vai a Daiane lá, né? A Daniele, vai fazendo, enfim. Por isso que ele fala que é um ou mais usuários. Quando a gente fala vida útil, nós estamos falando do tempo que eu espero que aquele ativo vai gerar benefício econômico para mim. Certo? Para a minha empresa. Eu, como arrendador, eu vou arrendar para várias pessoas ao longo de um determinado tempo. Então, a vida econômica é a vida total no qual aquele ativo vai gerar benefício. É a vida total, que pode ser, ele pode ter diferentes vidas úteis para diferentes usuários. Então, se eu aluguei 5 vezes, vamos supor, um bem de 10 anos, eu aluguei, fiz com 5 contratos diferentes de 2 anos, a minha vida econômica, ou a vida econômica do ativo é 10 anos. Né? Mas para quem fez esse contrato, a vida útil foi 2 anos. Entenderam, pessoal? Vida útil é o tempo que você espera que ele gera benefício e vida econômica é o tempo total que aquele ativo pode gerar de benefício. Pessoal, eu já falei isso aí, mas vou falar de novo. É como se a gente estivesse falando de nós. Qual que é a nossa expectativa de vida, assim, aqui no Brasil? 76 anos, não é isso? A última pesquisa que eu vi, acho que dava 76,6 para o brasileiro. Pelo governo é 120. Exatamente. Pelo governo é 120. Mas a gente se aposentar lá pelos 90. Exatamente. É isso mesmo, é mais ou menos isso. Só que assim, a gente tem a nossa vida econômica e a nossa vida útil. A nossa vida econômica, César, é 120 anos. Né? Ou seja, é o limite que a gente consegue viver no mundo, 120 anos. Tirando aquelas pessoas, isso está lá no livro do Gênesis, tirando aquelas pessoas que viveram naquela época, que viviam 900, né? Matusalém, que foi, acho que o que viveu, que foi o mais antigo, acho que viveu 940 anos, se não me engano. Oi? A gente tem Adão viveu 937, ele viveu quase a mesma coisa que Matusalém viveu um pouquinho mais. Então, você imagina você viver 900 anos. Professor, só tem uma pessoa que o senhor tem que tirar desse cálculo, tá? Sem ser o pessoal da Bíblia. É a Rainha Elizabeth. É verdade. A Rainha Elizabeth, ela vem, acho que talvez vai depois saber. De Noé ali, né? É isso que eu ia falar. Vai logo depois. Vai saber se ela não foi a esposa de um dos filhos de Noé ali, né? Provavelmente. Então, Jafé, né? Talvez foi um deles ali, né? Porque não é possível, né? Mas também, outro dia eu estava até falando com a minha esposa sobre isso. O que acontece? Mas é fácil viver igual a Rainha Elizabeth vive. É isso que eu ia falar. Ela só come alimentos que são feitos lá internamente, é tudo controlado. Não tem poluição, não tem nada. Não pega ônibus. Ela não faz esforço, o povo que escova o dente dela, todo mundo... É óbvio que qualquer ser humano vai viver 100 anos como ela. É exatamente isso. Cuidado. Você sabe que não pode nem encostar na rainha, né? As pessoas não podem encostar na rainha. Sim. Né? Já viram isso daí? Que você não pode encostar na rainha?
Sim, não pode. É um monte de regras. Aí quando o Lula foi encontrar com a rainha, ele já chega, já encosta nela, já quase abraçou. Vocês viram isso daí? Foi muito engraçado na época. Enfim, aí é o que eu ia falar. É fácil viver assim, né? A Solange já falou na minha frente aí, porque é isso mesmo. Estava justamente falando com a minha esposa. Você pega, você vai viver 100 anos, tá? Assim, mas você está lá, você está fechado ali, você tem um evento ou outro, né? Todo o alimento é sempre controlado, você tem médico, uma dorzinha de cabeça, pressão. Eu fiquei largado aqui no sofá, aqui no escritório, aqui, certo? Se fosse ela, na hora, já ia médico lá, já ia dar, né? Enfim, você vive. Só que eu acho o seguinte, pessoal, muita gente fala que tem gente, eu já ouvi um relato aí, de que tem gente que vai viver mais de 1000 anos. E essa pessoa já está entre nós, tá? Por que eles dizem isso? Porque muitos jovens que já são crianças hoje, quando eles chegarem numa certa idade, já vai ter tanta tecnologia, que esses caras vão viver muito tempo. Você acredita nisso, Lilian? Vocês acreditam nisso ou não? Acredito. A Marta acredita? Acredito. Você não... Isso vai ser para poucos. Eu não acredito nisso. Tá? Vamos lá. O que acontece quando você pega um Fusca ano 70, um Fusca ano 65, né? Um Fusquinha 68, que era um que eu tinha, e coloca um motor turbo, motor top de última geração, tal, não sei o quê. Primeiro, você precisa adaptar para poder caber o motor ali. Mas pergunto, o que acontece com a estrutura do carro? Se você não reforma, se você não mexe, a estrutura aguenta? Sem reformar? Não aguenta, você precisa da reforma. Então, por mais que a gente vá ter, logo, já tem, né? Um monte de prótese, um monte de coisa, talvez o nosso cérebro possa ser, mas o nosso corpo não aguenta. A gente vai se deteriorando. Vai chegar um certo tempo que ainda que você, claro, a não ser que surja aí uma tecnologia que não deixe você envelhecer nunca. Aí pode até ser, tá? Pode até ser. É o oxigênio que faz com que a gente envelheça na prática. Então. E aí o oxigênio é necessário. Então, eu acho que em algum momento eles vão conseguir descobrir como evitar essa oxidação que leva ao envelhecimento. E é a tecnologia que vai fazer isso. Eu já acho que é uma coisa diferente. Já passou em alguns filmes. Vai chegar o tempo que eles, como o nosso cérebro nada mais é que um HD, eles vão copiar as informações do cérebro e transferir para outro. Faz sentido. Nem que seja cibernético. Entendeu? Mas eu acho que pode acontecer isso. Então, mas assim, mas será que seremos nós ou será que seremos versões adaptadas? Aí entra a questão da alma, né? Que é uma coisa que... Eu já acredito que essa tecnologia até existe, mas não está aqui, hein? Está lá no céu. Como é que é, Rafa? Não entendi. Essa tecnologia do corpo aí que não se deteriora, se decompõe, se não desgasta, só no céu mesmo, viu? Porque é carne, não tem como, né? A matéria é o que eu não acredito. Tem como. Então, é o que eu acredito. Porque a gente pode até retardar o envelhecimento, sim, isso eu acredito. Mas não acabar por completo, né? Então, é nisso que eu acredito também. Retardar, como a própria Solange falou. Eu acho que vai chegar um momento... E eu acho que também o que o César falou também tem muito sentido. Né? Tipo, claro, né? Não como a gente vê nos filmes lá, que o cara pega o cérebro, coloca no robô lá, Robocop, mas se eles conseguirem entender como funciona o armazenamento de informações do cérebro humano, acho que, né, tem imagina, implantar memória, sei lá, algo assim do tipo, em outras pessoas, né? Transferir, igual ele falou, como se fosse um cabo USB lá num PC, de um cérebro para o outro. Isso já pensei besteira aqui. É meio doido. Nos anos 60, 70, por aí, tinha um seriado que era bonecos, não era desenho. Tinha os Thunderbirds. Eu lembro disso daí. E tinha um que chamava Joy 90. E a boneca era um espião. Então, ele tinha que se introduzir. Então, eles gravavam a impressão cerebral da pessoa
Eu não lembro direito, porque eu era pequeno também. Né? No boneco. O boneco, no caso, o boneco não, é o personagem, na época, ficava igualzinho ao outro. Então. Talvez a gente chegue lá. Né? Você ia falar, Alex? Mas eu não quero estar aqui para ver isso, não. Professor, é o seguinte, nessa questão aí da vida útil econômica, pela minha interpretação aqui, pelo que eu compreendi, então, a vida útil, assim, é quando o bem ele se torna obsoleto. Ele pode funcionar, mas ele já tem uma tecnologia à frente que ele se tornou obsoleto, então já existe uma necessidade de substituição, por mais que ele funcione, ele até pode gerar uma prestação de serviço, mas ele não tem mais valor agregado à produção, tem máquinas novas. E na vida útil econômica, é o quanto ele está te trazendo de eficiência. Então, aquilo ali ele me gera valor ainda, ele consegue ser eficiente, está acompanhando o mercado. Não, é mais simples do que isso, Alex. Você falou bem bonito mesmo, hein? Mas é mais simples do que isso. Por exemplo, como eu estava dando o exemplo aqui, né? Então, na Bíblia, por exemplo, Deus definiu lá no livro do Gênesis que nós, seres humanos, a gente só pode viver atualmente até 120 anos. Então, dificilmente você pode ver que tem uma pessoa assim, são exceções, é raro uma pessoa que tem mais de 120 anos, tá? É uma ou outra tal que é fora da curva, pode acontecer. Então, em tese, essa seria a sua vida econômica, 120 anos. A vida útil seria os 70, vamos falar assim, 80, que é aquilo que você consegue produzir. Entendeu? Então, por exemplo, vamos transferir isso para uma máquina ou para um equipamento. Vamos pegar um carro, um veículo. Você comprou um equipamento e você entende o seguinte, fala assim, vamos pegar um carro, né? Você fala assim, não, pegar um carro para o meu presidente aqui, o cara ele fica com o carro 2, 3 anos. Depois de 2 anos, ele troca de carro. É uma política da empresa. Então, vamos lá, você comprou, vamos pensar que você comprou, não você fez um contrato de leasing, tá? Quanto tempo dura um carro zero, na sua opinião? Usando em condições normais, tá? Usando em condições normais. 6 anos. 6 anos só? Bem usado. 10 anos. Não, bem usadinho, 6 anos. Usando mesmo, todo dia. 10 anos bem cuidado. O meu já tem 8, hein? Tem carro que dura muito mais. Como, Diogo? O meu já tem 8 anos. Então veja, tem carro que dura muito mais. Então, tem carro que dura muito mais. Mas vamos imaginar, vamos pegar, por exemplo, vamos considerar 8 anos aí. O Alex falou 8 anos, né? 6 anos, né, Alex? Falou? O meu tá com 40 mil, vai fazer. 40 mil. Bastante para rodar ainda. Vamos acreditar o seguinte, fala, eu tenho um carro e esse carro, ele tem vida, vamos falar assim, quem define, só para até complementar o nosso conceito aqui, quem define a vida econômica é o fabricante, tá? Vida econômica é o fabricante. Vida útil é quem vai utilizar. Então, por exemplo, vamos pegar um carro, né? O carro, normalmente, ele é feito, considerado por quilometragem. Então, é assim, pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, que ele vai falar assim, o fabricante vai falar, não, esse carro ele está preparado para rodar, sei lá, 100 mil quilômetros, entendeu? Então, qual a vida útil dele? 100 mil quilômetros. A gente não está falando em tempo, estamos falando em quilometragem. Você pode falar isso com aviões, que é hora de voo, né? Você pode falar isso com máquina, que é quantidade produzida. Então, tudo isso o fabricante vai falar, esse carro dura 100 mil quilômetros. Passou disso, esse carro não deve mais ser utilizado. Então, essa é a vida econômica, o fabricante que está definido. Agora, você, Alex, comprou o carro e vai falar assim, bom, eu vou ficar com esse carro 2 anos, tá? Vamos supor que 100 mil quilômetros represente, sei lá, 10 anos, para arredondar o cálculo, tá? Mas você comprou o carro e fala assim, eu vou ficar com esse carro 2 anos. Só 2. Porque depois de 2 anos a gente vai vender. Então, minha empresa vai vender. Então, a sua vida útil, a vida útil daquele bem é 2 anos. A vida econômica é 10 anos. Por quê? Porque depois que você vender, conforme diz o texto aqui, inclusive, ele fala assim, para 1 ou mais usuários. Porque você usou 2 anos, mas se você é o arrendador, por exemplo, você vai pegar aquele carro de volta e vai arrendar para outras pessoas. Entendeu a diferença? Vida útil e vida econômica? Então, a vida útil é o que ele gera de benefício para você. Vida econômica
é o tempo total que ele pode gerar benefício. E aí gera até alguns conflitos. Porque, por exemplo, que eu já fiquei pensando nisso várias vezes. Por exemplo, você pega lá um Fusca. Você tem Fusca aí 70, que pelo fabricante, veja só, é assim, porque pelo CPC 27, pessoal, o que acontece? Né? O mobilizado, eu comprei uma máquina, um equipamento, e aí, claro, evidentemente, está totalmente atrelado ao que nós estamos falando aqui de leasing. Você tem assim, eu comprei uma máquina, comprei um equipamento, né? E vou registrar lá no meu imobilizado. Então, eu tenho, digamos, bem 100% depreciado, hoje eu não deveria ter. Por quê? Porque à medida que você faz e você vai efetivamente mensurando a vida útil, a estimativa de vida útil, você vai mudando, você vai mexendo na depreciação, de forma que quando você depreciar 100%, aquele bem você tem que dar baixa, porque ele não vai mais gerar benefício para você, né? Mas aí você pega um Fusca desses antigos aí. O Fusca tem 40, 50 anos, mais às vezes, e está lá funcionando, está rodando. Mas a Receita não diz que veículo é 5 anos, por exemplo. Então, a vida útil para um veículo para a Receita Federal é 5 anos. Né? A Solange falou uns 10, o Alex falou 8, enfim. Aí eu pergunto para vocês, como é que fica esses carros que têm 20, 30, 40 anos rodando aí? Qual a vida econômica desses veículos? Pergunta, essa vida econômica já foi ou não? É complicado isso aí, vocês concordam? Porque se ele rodar, ele tem vida econômica, então, né? Não entendi. Até ele rodar, não ter mais validade nenhuma, ele tem vida econômica, no caso. Então, Daiane, é complicado. A princípio, eu até concordo com você, porque o Fusca, enquanto ele estiver rodando, né, ele está dentro da vida econômica dele, em tese está gerando benefício. A questão é que esta vida econômica é definida pelo fabricante. Aí você fala assim, poxa, mas espera aí, você pega um carro, nós estamos falando de 1970, então nós estamos falando de um carro de 50 anos, certo? Esse ano o carro está fazendo 50 anos. Pergunto, como que um Fusca de 50 anos, ele ainda, será que ele ainda gera, ele ainda está dentro, digamos, da vida econômica? Porque eu disse no início que quem define a vida econômica é o fabricante, não foi? Então isso gera um pouco de conflito, porque o carro está rodando ainda. Mas será que a Volkswagen entende que um Fusca de 50 anos ainda gera benefício? Tem que observar o seguinte também, né? A estabilidade, a segurança do carro de 70 anos atrás não é a mesma de um agora que faz tudo. Sim, é exatamente esse o ponto, César. É isso que eu acredito. Entendeu, Daiane? Então, assim, você pega um veículo, embora ele esteja rodando hoje, o fabricante vai falar que a vida econômica desse carro já foi, já deu o que tinha que dar. Por quê? Porque o fabricante fala assim, ó, eu, fabricante, garanto que esse carro vai rodar com segurança, dentro das normas, tal, por tanto tempo. Passou isso, eu não garanto mais. Né? Passou isso, eu não garanto mais. Agora, que o carro continua rodando, continua. Entendeu? Então, aí a gente teria... Ele tornou obsoleto. Então, aí esse conceito é complicado, Alex, porque mesmo obsoleto, depende, né? Ué, você tem um carro lá que é praticamente um carrinho de rolemã. É só roda e ferro. Hoje você tem a tecnologia embarcada, tudo ali dentro. Ué, não é obsoleto? Então, depende. Você é uma pessoa que vive de carros antigos, assim, você faz exposição, entendeu? Percebeu? Não deixa de ser obsoleto. Depende. Ele pode ter um valor econômico, mas ele é obsoleto. É passado. Essa questão não, depende de quem usa. Eu diria assim, depende do usuário para falar que está obsoleto. Eu acho que claro depende. Que não. Que não tem dinheiro. Não, obsoleto é quando já está ultrapassado. Então, mas o problema é esse. Fala, Diogo, desculpa. É que depende do usuário. Se eu tiver um carro nessa situação e eu preciso do carro, eu vou utilizar. Para mim, ele vai... Eu dou sempre esse exemplo, Alex, quando eu falo, por exemplo, de máquina de datilografar. Né? É comum a gente falar assim, não, o que você está falando não está errado, só que eu acho que o conceito vai um pouco além. Quando a gente fala assim, já está antigo, já está obsoleto, mas, enfim, ele gera benefício ou não? Por exemplo, máquina de escrever. Né? Ó, a Daniela escreveu, o modelo é antigo, mas o material é novo. Bom, pode ser. Né? Você pega uma máquina de escrever, ela é obsoleta ou não?
Eu já dei esse exemplo aqui uma vez. O que vocês acham? Eu acho que para mim é. A Daiane falou, a máquina de escrever para você é. Tá bom, Daiane, você faz a A abertura. máquina de escrever lá nos confins da África, ela é o melhor. Então, que é outro usuário, né? Tem utilidade. Exato. Agora, mesmo aqui em São Paulo, Daiane, você faz abertura ou encerramento de empresa em município que não seja São Paulo? Não. Então, por exemplo, aqui na Prefeitura do Taboão tem formulários, eu quero fazer um requerimento na Prefeitura. Eu não tenho procedimento eletrônico, não existe. Eu tenho que pegar, ou eu datilografo, ou eu escrevo à mão. O exemplo do Fusca, por exemplo, se você pegar um Fusca e for lá para o Cafundó do Judas, onde passa um carro por dia, vai ser uma maquinona. Agora, põe um Fusca desse no meio de uma rodovia... Não, aí o Alex está coberto de razão. Aí ele se torna uma arma, em vez de Exatamente, exatamente. Então, é assim, eu sempre vejo essa coisa, Alex, como depende do usuário. Por exemplo, a gente vê muito isso em ônibus. Quando eu dou aula de mobilizado, eu brinco, né? Porque a gente fala assim, você pega os ônibus... Repara os ônibus aqui em São Paulo. Você mora em São Paulo, né, Alex? Que bairro que é? Eu moro aqui em Guaianazes. Guaianazes, então lá na Zona Leste. Veja que quando você olha os ônibus aí, passando na radial ali, por exemplo, repara ao lado, assim, você vê o motorista ali, na lateral do ônibus fora, ao lado dele, na porta vai ter, não é porta, né? Você está do lado oposto da porta, mas ali na lateral, normalmente, em frente à roda, embaixo do motorista vai estar assim, entrou em operação, tem uma data lá. Tem uma certa data. Não sei se vocês já repararam nisso. Sabe o que significa aquilo? Os ônibus na cidade de São Paulo, pessoal, não tem ônibus velho, não tem ônibus ruim, não tem ônibus velho. Pode falar que o ônibus é cheio, pode falar que é apertado, isso eu concordo, né? Embora, vou ser sincero com vocês, né? Não sei a última vez que eu tomei ônibus. Hoje eu nem sei mais nem como é que pago o ônibus, para ser sincero, né? Mas assim, se a gente for reparar, você não tem ônibus velho caindo aos pedaços em São Paulo. Tem? Pode ter um ou outro. Não tem. Pode ter um pouco, um ou outro, né? Uma vez eu falei isso na sala, lógico, os caras na hora foram lá na internet pesquisar, né? Funciona assim. Aquela data lá, ele mostra a vida útil dos ônibus, Alex. Por exemplo, em São Paulo, quando o ônibus vai servir a Prefeitura de São Paulo, ele pode ter no máximo, se eu não estou enganado, 7 anos. Depois de 7 anos, o ônibus precisa ser substituído. Na cidade de São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo. Então, você não tem ônibus com mais de 7 anos na frota. Quando eu fiz essa pergunta, quando eu fiz esse comentário na sala de aula, eu teve uma turma na hora, né? Aluno é assim hoje, né? Aluno está lá para confrontar, né? Você fala, o cara vai lá pesquisar para ver se a gente está falando certinho. Entrar na internet e falar, olha, professor, na frota de São Paulo, acho que tem, sei lá, 10 mil ônibus e tinha 900 ônibus já com período superior. Então, por que eu estou dizendo? Na prática até tem, mas comparado com o total é pouco. O valor o índice é baixo. Mas pergunto, depois de 7 anos, esse ônibus dá para ser usado ou não? Daí eu até sei para onde eles vão. Para onde, Marta? O interior de São Paulo. Primeiro interior de São Paulo. Primeiro interior de São Paulo. Eles vão lá para a roça. Então às vezes nem para a roça. Às vezes eles vão para o interior. Depois do interior, eles vão para a roça, né? Fica lá, porque aí faz transporte escolar de pessoas que vivem naquelas regiões bem no campo mesmo. E tem mais, hein? Muitas vezes depois eles vão lá para o Nordeste, para o sertão mesmo, sabe? Eu já vi ônibus que não tinha quase nem assoalho, o ônibus escolar. Vi uma reportagem, né? Que não tinha praticamente nem assoalho para levar as crianças para a escola, mas era o ônibus que eles tinham. Percebe? Então, o meu sogro, ele trabalha, ele mora no interior, ele trabalha, ele faz... como é que fala? Ele faz colheita, né? E aí ele transportava os rapazes, né? Que fazia isso. E aí era com esses ônibus aí que ele fazia. Ele dirigia. O pessoal chama de boia fria, né? Eu não lembro. Tem uns nomes específicos. Boia fria é o cara que trabalha lá como é que chama? Por produção, né? Vai lá para fazer a colheita e tal. Fica só um tempinho e vai embora. Né? Isso. Aí é ele que dirigia esses ônibus. É muito comum, realmente, você ter esse tipo de situação.
Mas, viu, aí, né, voltando. Então, essa questão de vida útil e vida econômica é um pouco, sabe, tem situações que é mais difícil a gente definir. Parece que é simples, mas se a gente for pensar mais aprofundadamente, não é tão simples assim. Entendeu, Alex? Porque, por exemplo, o Alex passou do tempo, é obsoleto. Depende. Lógico que hoje, na justiça, por exemplo, um advogado vai escrever uma petição em máquina de datilografar, pergunta, o juiz aceita? Não? A Lilian falou que não. Depende, Lilian. Acho depende. que não. Obrigatoriamente tem que aceitar, mas hoje os processos são digitais. Exato. Então, a gente tem essas duas situações. Então, até papel de pão tem que ele aceita. Exatamente. Mas... Se você fizer uma petição à mão, o juiz aceita. Mas em que situações? Talvez plantão, né? Final de semana, você precisa ali de uma liminar, você precisa ali de um habeas corpus urgente ali, você faz à mão, você faz o datilografado ali, leva para o juiz, o cara tem que aceitar. Mas depois, o processo, hoje, como o Alex falou, ele é digital. Então, em alguns momentos, ele pode servir ou não. Né? Pode servir ou não. Então, não sei se ficou claro. Em resumo, de forma simples, vida útil é o benefício, é o tempo que esse ativo vai gerar de benefício para você, e vida econômica é o tempo total. Pensando no arrendamento, então eu sou arrendador. Vamos supor que você falou, localiza, né? Que você falou, né, Alex? Vocês têm lá. Enfim, então você pega a localiza. A localiza, ela tem como vida útil para ela, os veículos, quanto tempo? Vocês sabem? Aí vai, acho que é pela quilometragem que o bem rodou, não é? Porque mas eles têm benefício, que eles têm um benefício de fiscal aí, que a cada 2 anos eles trocam. Isso, exatamente. É em média 2 anos. Em média 2 anos. E por que eles fazem isso? Gente, locadora de veículo é um negócio interessante. Eles ganham dinheiro na locação e ganham dinheiro na compra de veículos. Tá? Por quê? Olha só, ele compra o carro, ele vende o carro depois de 2 anos de uso, mais caro do que o que ele pagou na locadora. Então, do que ele pagou na fábrica. Ele ganha dinheiro na venda e ganha dinheiro na locação. Por exemplo... Igual o PCD. Oi? Igual o PCD. Ele paga mais barato no carro e vende a preço de tabela. Exatamente. Ele paga, tipo, vai lá na fábrica, como ele compra em quantidade, as concessionárias estavam reclamando há um tempo atrás. Porque eu sou a Localiza. Eu não compro na concessionária, eu vou na fábrica. Ou mesmo que eu compre na concessionária, eu negocio e vejo o preço de fábrica. Então, o que eu pego lá? Eu pego um carro que o preço de mercado dele é 30, eu pago 20. Então, eu pago 20. Depois de 2 anos, ainda que ele tenha desvalorizado, o carro vale 25. Então, eu vendo por 25, ganho dinheiro na venda e na locação. Os caras ganham muito dinheiro. Né? Ganham muito dinheiro. E os benefícios fiscais também que tem. Então, exato, além dos benefícios fiscais que você tem. Né? É difícil, mas ficou clara essa questão aí, pessoal, de vida útil e vida econômica? Aqui a gente entra, pessoal, no reconhecimento, tá? Então, como falta só 5 minutinhos, eu só vou falar isso aqui para vocês para a gente encerrar, mas não vou me aprofundar muito para a gente falar na segunda-feira, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, então o arrendatário pode decidir não reconhecer os arrendamentos, tá? Ó, veja, pessoal, aqui ele fala isenção de reconhecimento. Ó, o arrendatário pode decidir não reconhecer os arrendamentos, arrendamento de curto prazo e arrendamento para os quais o ativo subjacente é de valor baixo. Então, vamos lá, uma coisa que eu tinha dito. Hoje, todos os contratos são considerados financeiros. Tá certo? Isso é importante. Antes, a gente tinha que se dedicar mais tempo aos contratos. Hoje, não. Hoje, eu me dedico menos, pensando assim, para classificar se ele é operacional ou financeiro. Então, digamos assim, em tese, todos são financeiros. Exceto esses 2 casos. Então, eu posso reconhecer um contrato como operacional, se for um arrendamento de curto prazo e se o valor do ativo é baixo. Tá? O que é um contrato de curto prazo mesmo? Viu a diferença aqui, Alex, do curto prazo? Ou seja, então, o que eu faço? Eu peguei um contrato, ele tem um contrato de até 12 meses. Como é que eu reconheço esse contrato de leasing? Tenho 2 formas. Ou eu reconheço como financeiro, se eu quiser,
ou eu posso optar por reconhecê-lo como operacional e reconhecer só as parcelas mês a mês. Se o contrato for até 12 meses, então, viu, aqui não é a questão até o exercício seguinte, porque vamos supor que eu fiz esse contrato em novembro e ele vence em julho do ano seguinte. Então, nesse caso, eu vou fazendo o quê? Mês a mês eu vou reconhecendo só a parcela. Ou se o valor do bem é baixo. É um valor que não, digamos assim, tem uma representatividade muito grande dentro do seu ativo. Então, esses leasing de impressora, né? Por exemplo, vamos lá, você fez o leasing de uma impressora, tá? Sua empresa é uma empresa grande, tá? Lógico que se você pegar, você fez um leasing, por exemplo, no nosso caso, a gente fez leasing de computador lá na época, mas tinha um monte de computadores, tá certo? Então, nesse caso, eu entendo que seria mais adequado, para fins de classificação e entendimento, como se fosse financeiro. Mas agora, você pegou lá um contrato de leasing por um ano, a impressora é baixa, o valor dela, se você for comprar, é 800, o valor que você vai pagar por mês é baixo. Então, você poderia considerar ele como operacional, desde que seja uma, duas impressoras. Agora, se é uma impressora numa empresa muito pequenininha, talvez seja um valor relevante. Essa a característica que a gente tem que ter. Tá claro, gente? Então, são essas as exceções. Então, se alguém falar assim para vocês, acabou o leasing operacional, cuidado, não é que acabou. Eu tenho exceções. Para esses dois casos, eu posso usar o leasing operacional, reconhecendo mês a mês cada parcela e reconhecendo o meu passivo. Tá claro, pessoal? Dúvidas? Vai ter exceção? Claro, vai ter exceção. Porque, por exemplo, se eu pego um contrato de até 12 meses, uma coisa que a gente tem que ver é assim, eu tenho um contrato, o valor é alto, mas o contrato é até 12 meses. Mas a gente tem que ver qual a probabilidade de renovação desse contrato. Se a renovação é líquida e certa, então você não pode classificar como operacional, ele tem que ser como financeiro. Eu lembro que quando eu falei isso na pós, teve uma aluna que falou, professor, a gente tem um contrato de leasing daquelas máquinas de café. É caro aquilo, então o valor não é tão baixo. É uma máquina de café grande, porque ela trabalhava numa indústria grande. E ela falou assim, mas só que os nossos contratos são de 12 meses, de 12 em 12 meses. Eu falei, tá, chegou no 12º mês, o que acontece? Falou, não, a gente já renova, é praticamente automático a renovação. Pode ser operacional ou não? Foi a pergunta dela. E aí eu pergunto para vocês, pode ser operacional ou não? Não, porque na essência você não tem um contrato de 12 meses. Certo? Na forma, sim, mas na essência seu contrato é renovado sempre. Descaracteriza o contrato de 12 meses. Não tem um valor mínimo de $5.000? Uma coisa assim? Para considerar como valor mínimo? Como baixo valor? Isso. Porque, por exemplo, a gente tem também aluguel de impressoras. Acho que são 2. E o que a gente fez? Fez um levantamento. Se a gente fosse comprar essas impressoras, pagaríamos mais do que se a gente alugar. Então, aí a gente deixou como operacional. Então, precisa ver essa questão do valor. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é assim, ele fala de baixo valor. A norma aqui, tá? Pelo que eu me lembro, ela não tem, eu já ouvi falar dos $5.000 aí, como você está falando, mas ela não tá esse valor, eu até vou pesquisar para a gente falar na segunda. Se eu não me engano, eu não achei mesmo. Na norma CPC. Não tem, né? Não. No CPC não tem. Porque não achei. O CPC não tem mesmo. Mas eu define baixo valor? Então, é julgamento. Esse é o problema. Entendeu? Eu já ouvi outras pessoas falando, como a Lilian falou, dos $5.000. Tem gente que entende que abaixo dos $5.000 seria de baixo valor. Só que o baixo valor, para mim, é diferente do baixo valor para o Alex. Tá certo? Eu ganho pouco. Então, para mim, uma coisa é de alto valor. Para o Alex, é zero. Ganha bem, está lá, empresa, nacional, sabe tudo aí de contabilidade, né? Então, percebe? É aquela coisa. Às vezes a gente fala assim, puxa, é comum você ver no UOL, a celebridade foi passar férias não sei aonde, diária de R$20.000 por dia. Claro, se é diária por dia, né? Uma diária de R$20.000. Fala assim, puxa, R$20.000 por dia? O cara ganha milhões, então R$20.000 para ele é o quê? Baixo valor. Para mim, não. Para mim é alto valor. Altíssimo, inclusive. Né? Tudo bem, pessoal? Fechou? Beleza.
Bom, gente, primeiro, então eu vou parar aqui a gravação, tá bom? Então, quero agradecer vocês, a presença de todo mundo, a atenção, tá? E na segunda-feira, então, a gente a gente vai continuar essa matéria, para depois a gente entrar em instrumentos financeiros para daí finalizar de vez, tá bom?